Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Portanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos orar. Oremos. Senhor, colocamos nossas vidas uma vez mais aos teus pés. Señor, una vez más nos colocamos nuestra vida a tus pies. Pedimos a iluminação para a tua palavra, Pedimos iluminación para tu palabra, pelo teu Santo Espírito. por tu Espíritu Santo. Continua nos falando ao coração, Continúa a hablar a nuestro corazón. nos abrindo as riquezas insondáveis de Cristo. Ábrenos las riquezas insondables de Cristo. Esperamos em Ti, Esperamos en ti, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Irmãos, então, nessa tarde, com a ajuda do Senhor, Hermanos, esta tarde, con la ayuda del Señor, nós vamos dar o último passo dentro daquele quadro que colocamos na primeira reunião. queremos dar el último paso de aquel cuadro que mencionamos en la primera reunión. Nós temos visto que esse assunto do chamamento celestial, El asunto del llamamiento celestial, da visão de celestial, la visión celestial, é a visão celestial que governa o chamamento celestial. es la visión celestial que gobierna el llamamiento celestial. Então nós temos este assunto nessa ordem: Entonces el asunto se nos presenta en ese orden. visão celestial Visión celestial e vocação y celestial. vocación celestial. Há dois livros muito particulares no Novo Testamento En el Nuevo Testamento hay dos libros muy especiales que se dividem desta maneira. que se dividen de esa manera. Um deles é Efésios. Uno de ellos es el libro de Efesios. Efésios tem 6 capítulos. Efesios tiene 6 capítulos. Os 3 primeiros Los capítulos 3 primeros capítulos expõem a visão celestial. hablan de la visión celestial. Os 3 últimos capítulos, Os últimos- a vocação celestial. Los últimos 3 capítulos hablan de la vocación celestial. Por isso, o capítulo 4 Por eso, en el capítulo 4 de Efésios de Efesios, inicia com aquela expressão: empieza con aquella expresión: andeis de modo digno da vocação que, a an- que foste chamados. que andemos de manera digna de la vocación a que hemos sido llamados. O livro de Hebreus En el libro de Hebreos, também se divide dessa maneira. el libro de Hebreos también se divide de esa manera. Na verdade, esse livro se divide em mais de uma maneira. Es posible dividir ese libro de más de una forma. Uma das maneiras, Una de las maneras desde o capítulo 1 até o capítulo 10, verso 18. es tomar el capítulo 1 hasta el capítulo 10, el versículo 18. Essa é a visão. Ahí tenemos la visión. Vamos falar um pouco sobre ela hoje. Hablaremos un poco de ella hoy. A partir do capítulo 10, verso 19, Y a partir del capítulo 10, versículo 19, quando diz que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos cuando el Santos, texto dice que debemos tener libertad, osadía para entrar en el santísimo lugar, então de 10, 19 até o final, a partir de ese punto 10, 19 hasta el final de la epístola, vocação. encontramos vocación. Visão e vocação. Visión primero, vocación después. E quando esses dois assuntos são colocados juntos, Y al colocar esos dos asuntos juntos, como acontece nessas duas epístolas em especial, como ocurre de manera muy especial en esas dos é epístolas, claro que nós precisamos dedicar muita atenção a elas. está claro que tenemos que prestar mucha atención a ellas. Porque o assunto é visão celestial Porque el asunto es visión celestial e vocação y celestial. vocación celestial. Então está aí Hebreus 3:1. Entonces aquí leemos Hebreos 3:1. Santos irmãos que foram chamados por uma vocação celestial. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esse nosso chamamento celestial, Ese llamamiento celestial, como temos visto desde o primeiro dia, como vimos o hemos visto desde el primer día, ele tem 4 aspectos. tiene 4 aspectos. O primeiro deles El primero foi descrito por João. está descrito por Juan. Fomos chamados para uma vida de união com Cristo. Fuimos llamados para una vida de unión con Cristo. Por isso nós somos família de Deus. Y por lo tanto somos familia de Dios. Temos a mesma vida e a mesma natureza de Deus. Tenemos la misma vida y naturaleza de Dios. Então, amai-vos uns aos outros. Por tanto, tenemos que amarnos unos a los otros. Essa, em síntese, é a mensagem de João.
De manera sintética, ese es el mensaje de Juan. Depois vimos Paulo. Después consideramos a Pablo. Paulo é quem de maneira particular enfatiza o corpo de Cristo. Y Pablo de manera particular enfatiza el cuerpo de Cristo. Então nós somos membros uns dos outros. Somos miembros unos de los E otros. devemos viver como membros uns dos Y outros. debemos vivir como miembros unos de los otros. Sujeitando-nos uns aos outros. Sujetándonos, sometiéndonos unos a los otros. Servindo uns aos outros. Sirviendo unos a los otros. O corpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Depois vimos ontem o apóstolo Pedro. Ayer vimos al apóstol Pedro. A visão de Pedro. La visión de Pedro. Aquele lençol que descia do céu. Aquel lienzo que bajó de los cielos. Todos aqueles animais imundos. Vimos aquellos animales inmundos. Aquilo fala da igreja gentia. Eso habla de la iglesia de los O gentiles. Senhor iria incluir os gentios no seu mistério. En otras palabras, el Señor incluiría a los gentiles en su misterio. O mistério de Cristo. El misterio de Cristo. A igreja. La iglesia. E vimos que Pedro enfatiza na sua epístola, Vimos que Pedro enfatiza en su epístola, em especial, o assunto da casa de espiritual. manera especial, el asunto de la casa espiritual. Nós somos pedras que vivem, Somos piedras vivas. esse é o primeiro passo. Es el primer paso. Somos edificados juntos uma casa espiritual. Somos edificados juntos unos con los otros en casa espiritual. Segundo passo. Ese es el segundo paso. Para sermos um sacerdócio santo. Para ser un sacerdocio santo. Esse é o terceiro El passo. tercer paso. Para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. E esse é o quarto passo. Ese es el cuarto paso. Então, como uma corrente de 4 elos naquele versículo. Como una cadena de 4 elos, eslabones, como una cadena de 4 eslabones. Quando Pedro diz que nós somos edificados casa espiritual, Cuando nos es dicho que somos edificados una casa espiritual, é para sermos sacerdócio santo. es para que seamos sacerdocio santo. E agora nós entramos com Hebreus. Ahora sí empezamos con Hebreos. Então veja essa correspondência. Entonces, presta atención en la correspondencia Ela que é hay, muito significativa. porque ella es llena de significado. Porque ela abrange toda a revelação do Novo Testamento. Abarca toda la revelación del Nuevo Testamento. João, Paulo, Pedro e o autor de Hebreus. Juan, Pablo, Pedro y el autor de Hebreos. Família de Deus, Familia de Dios, corpo de Cristo, cuerpo de Cristo, templo do Espírito templo del ou Espíritu casa espiritual. o casa espiritual, E por último, y al final, sacerdócio santo. sacerdocio santo. Esse é o tema de Hebreus. Ese es el tema de Hebreos. Como nós sabemos? ¿Cómo sabemos de eso? Esse é o livro que com mais amplitude Ese es el libro que de manera más amplia revela a posição do Senhor Jesus como grande sumo sacerdote. revela la posición en que está el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. Ele é o pioneiro no caminho celestial. Él es el primero, el pionero en el camino celestial. Por isso a palavra usada em Hebreus é que ele é o autor da nossa salvação Por eso Hebreos nos dice que Él es el autor de nuestra salvación e ele é o autor e consumador da fé. y el autor y consumador de la fe. Porque no caminho celestial, Porque en ese camino celestial Jesus é o pioneiro. Jesús es el primero. Hebreus 6:20 En Hebreos 6:20 diz que ele entrou por esse caminho dice que Él entró por ese camino e ele está além do véu y está más allá del velo como um precursor. como un precursor. O que é um precursor? ¿Qué es ese precursor? É aquele que faz o curso, Es aquel que hace el curso, el camino, o caminho, el camino, à frente de outros. adelante de otros. É o primeiro, Es el primero, o precursor. aquel que va adelante, el precursor. Então, que livro maravilhoso esse? Que este es un libro maravilloso, A Epístola aos Hebreus. la Epístola a los Hebreos. Nós não sabemos quem foi o autor humano da Epístola aos Hebreus, No sabemos quién fue el autor humano de los Hebreos, de esta epístola, mas nós temos certeza de quem foi o seu autor, pero sabemos con seguridad quién fue su autor. o Espírito Santo. Fue el Espíritu Santo. Ele é o autor da palavra de Deus. Él es el autor de la palabra de Dios. Então, quando nós lemos o livro de Hebreus, Al leer el libro de Hebreos, há muitos e muitos detalhes maravilhosos. hay muchísimos detalles maravillosos. Por exemplo, Por ejemplo, todas as exortações todas las exhortaciones aparecem na primeira pessoa do plural, aparecen en la primera persona del plural. o nós. Nosotros, nos. Então é dito, apressemo-nos, Entonces nos dice, apresémonos, deixemo-nos levar, dejémonos llevar,
Sirvamos, sirvamos, acheguemo-nos, lleguémonos ou o aproximemo-nos. aproximémonos. Muitos verbos na terceira pessoa. Y los verbos están muchos en la tercera persona del plural. Consideremos. ¿Tercera persona? No. A primeira pessoa do En la plural. primera persona del plural. Nós. Nosotros. Quando nós ouvimos esses verbos assim, Cuando escuchamos los verbos así, qual o sentimento que nós temos? ¿qué sentimiento tenemos? Quem foi o autor dessa epístola? ¿Quién fue el autor de la epístola? O autor humano? El autor humano. Não sabemos. No sabemos, Mas sabemos pero sí sabemos que foi o Espírito Santo, que fue el Espíritu Santo, porque ele é o autor da palavra de Deus. porque Él es el autor de la palabra de Dios. Então essas exortações Las exhortaciones que aquí tenemos se tornam ainda mais se preciosas, quedan muy preciosas. porque quando a epístola diz nós, Cuando la epístola dice nosotros, quem é esse nós? ¿quién es ese nosotros? Quem é o autor dessa epístola? ¿Quién es el autor de la epístola? Nós não sabemos, No sabemos, mas sabemos que é o Espírito Santo. pero sabemos que es el Espíritu Santo. Então nesse nós, Entonces, en ese o nosotros, que está incluído? ¿qué se incluye en ese O nosotros? Espírito Santo El Espíritu Santo e nós, y nosotros, porque ele habita em nós. porque Él está, Él habita, mora en nosotros. Ele fez morada em nós. Él hizo morada en nosotros. Preste atenção nesse detalhe. Preste atención en ese detalle. Quando diz corramos a Quando- carreira que nos está proposta. Cuando dice corramos la carrera que nos está propuesta. Quem corre essa carreira? ¿Quién corre? Sim, podemos dizer Sí, de una manera podemos decir o Espírito Santo e nós. que el Espíritu Santo corre con nosotros. Porque o Espírito Santo nos foi dado Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado como esse executivo divino como aquel ejecutivo divino para executar em nós para ejecutar en nosotros tudo aquilo que compõe os tesouros de Cristo. todo lo que compone los tesoros de O Cristo, que Cristo é, lo que Cristo o que es, Cristo fez, lo que Cristo hizo, aplicar nas nossas vidas. y aplicar eso en nuestra vida. E mais do que isso, Y además de eso, além de aplicar nas nossas vidas, además de aplicar eso a nuestra vida, Ele vai nos habilitar nos capacita, nos Para- habilita para correr a carreira. para que corramos la carrera. Então corramos a carreira. Corramos esa O carrera. Espírito Santo e nós. El Espíritu Santo y nosotros. Irmãos, muito interessante. Hermanos, es muy A interesante. Bíblia fala sobre dois derramamentos muito especiais. La Biblia habla de dos derramamientos especiales. Em Hebreus capítulo 9, verso 22, En Hebreos 9:22 é dito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese No es- se hace remisión. Esse é o primeiro derramamento. Ese es el primer O derramamiento. derramamento de sangue. El derramamiento de sangre. Agora, Atos capítulo 2, versículo 33, Ahora, en Hechos 2:33 é dito que o Senhor Jesus, exaltado à destra de Deus, nos ha dicho que el Señor Jesucristo, exaltado a la diestra del Dios, ele recebeu a promessa do Pai, recibió la promesa del Padre, o Espírito Santo. el Espíritu Santo. E o que ele fez? ¿Y qué hizo? Ele derramou, Derramó. de novo a mesma palavra, Nuevamente es la misma palabra. derramou isso que vedes e ouvis. Derramó eso que ves y oís. Preste atenção nesses dois derramamentos. Entonces, presta atención a estos dos derramamientos. Falando de modo bem objetivo, Hablando de manera muy objetiva, o primeiro derramamento, el primer derramamiento, o sangue, sangre, responde a Deus. responde a Dios. O óleo, El óleo, o Espírito el Santo, Espíritu Santo, o azeite, el aceite, responde a nós. responde a nosotros. É muito difícil usar a palavra necessidade para Deus, Es difícil usar la palabra necesidad y aplicársela a Dios, porque Deus não tem necessidade. porque Dios no tiene ninguna necesidad. Mas no que concerne ao caráter justo e santo de Deus, Pero en lo tocante al carácter justo y santo de Dios, havia uma necessidade, es como si hubiera una necesidad, a necessidade de expiação, la necesidad de expiar, de expiación, de remissão dos nossos pecados. de remisión de pecados. Então o sangue de Cristo, Entonces, la sangre de o Cristo, derramamento desse sangue, el derramamiento de esa sangre, respondeu às necessidades de Deus. respondió a esas necesidades de Dios. Ele entrou no Santo dos Santos Él entró en los santos, en el santísimo lugar pelo seu próprio sangue por su propia e sangre obteve uma eterna redenção. y obtuvo eterna redención. Então esse é o primeiro derramamento. Es el primer derramamiento. Mas há um outro derramamento. Pero también hay un otro derramamiento. Após derramar o seu sangue, Después de derramar su sangre, o Senhor Jesus derrama o azeite, el Señor Jesucristo derramó el aceite, O el óleo, Espíritu el Santo. Espíritu Santo, que responde às nossas necessidades. que responde a nuestras necesidades. Que coisa preciosa colocarmos os dois juntos. Qué cosa preciosa es colocar esas dos cosas juntas. Porque muitas
vezes o nosso evangelho, Muchas veces nuestro evangelio ele se limita ao sangue se limita a la sangre e não apreciamos o azeite. y no apreciamos el óleo, el aceite. Nós precisamos dos dois Es derramamentos. necesario tener los dos O derramamientos. sangue respondendo às necessidades de Deus La sangre respondiendo a las necesidades de Dios e o óleo respondendo às nossas y el necessidades. óleo respondiendo a nuestra necesidad. Quais eram nossas necessidades? ¿Cuáles eran nuestras necesidades? Sim, em primeiro lugar, termos nossos pecados perdoados. Sí, de hecho, era que nuestros pecados fueran perdonados. Essa é a base de tudo. Esa es la base de todo. Mas nós precisávamos de muito mais do que perdão. Pero necesitamos de mucho más que simplemente perdón. Precisávamos de habilitação, Necesitamos de habilitación, capacitação. capacitación. Apenas o sangue derramado, Solo la sangre por derramada, mais precioso que ele seja, e o é, por más preciosa que sea, y lo es de hecho, ele não responde a esta necessidade. eso no responde a esa necesidad. Há a necessidade desse complemento. Hay la necesidad de un complemento. Você lembra como o leproso era purificado no Velho ¿Se Testamento? acuerda cómo el leproso era purificado en el Antiguo Testamento? A lepra é uma figura do pecado. La lepra es una figura del pecado. Além disso, Y además de é eso, uma figura da rebeldia. es la figura de rebeldía. Assim vemos a lepra na testa de Uzias, Así vemos lepra en la cabeza, en el na fronte de la Uzias, frente de Usías, o rei Uzias. del rey Usías. Vemos a lepra na pessoa de Miriam. Vemos lepra en la persona de Miriam. E os dois assuntos têm a ver com rebeldia. Y los dos asuntos tienen que ver con rebeldía. Nós éramos os leprosos, Éramos leprosos, rebeldes, inimigos de Deus. enemigos de Dios. Como Deus tratou com esse assunto? ¿Y cómo Dios trató con ese asunto? Segundo a tipologia do Velho De Testamento, acuerdo con la tipología del Antiguo Testamento, primeiro a purificação do sangue primero ocurría la purificación de la e sangre depois a aplicação do óleo. y después la aplicación del aceite, del óleo. São dois derramamentos Son dos derramamientos para atender a duas necessidades. para atender y responder a dos necesidades. Primeiro a remissão dos pecados, En primer lugar, la remisión de pecados. depois a capacitação, Después, la capacitación, a habilitação. la habilitación. Não de nós que por nós mesmos sejamos capazes. No que nosotros en nosotros mismos seamos capaces. Segundo aos Coríntios 3:5. Segunda de Corintios 3:5. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Nosotros no somos suficientes en nosotros A mismos, nossa suficiência vem de Deus. pero nuestra suficiencia viene de Dios. Esse é um capítulo sobre o ministério do Espírito Santo. Ese es un capítulo sobre el ministerio del Espíritu Santo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda de los Corintios, capítulo 3. Então esse é o primeiro assunto, Ese es el primer asunto. esses dois derramamentos. Esos dos derramamientos. Agora vamos olhar nessa epístola o Senhor Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Vamos a ver en esta epístola el Señor Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Se o nosso chamado é para sermos sacerdotes, Si nuestro llamado es para ser sacerdotes, sacerdócio santo, para sermos sacerdocio santo, para oferecer esses sacrifícios espirituais, para ofrecer sacrificios espirituales, então vamos pensar sobre a pessoa do Senhor Jesus. tenemos que pensar sobre la persona del Señor Jesús. Ele é o grande sumo sacerdote Él es el gran sumo sacerdote e o grande apóstolo. y el gran apóstol. Por que a ordem é colocada dessa maneira? ¿Por qué el orden es así? Primeiro apóstolo, Primero apóstol, depois sumo sacerdote. después sumo sacerdote. Podemos dizer que o Senhor Jesus como apóstolo, Podemos decir que el Señor Jesús como apóstol, apóstolo significa um enviado, el apóstol significa alguien que ha sido enviado. ele é o apóstolo. Él es el apóstol. Ele foi enviado do Pai. Él es el único enviado del Padre. Ele disse: aquele que me enviou. Entonces él dijo, aquel que me envió. Ele é o apóstolo. Él es el O apóstol. que ele veio fazer como ¿Y apóstolo? qué vino a hacer como apóstol? Duas coisas. Él hizo dos Em cosas. primeiro lugar, En primer lugar, revelar quem Deus é. revelar quién Dios es. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quien ve a mí, le ve al Padre. Em segundo lugar, En segundo lugar, revelar o que o homem deveria ser. revelar lo que el hombre debería ser. Que pessoa maravilhosa é o Senhor Jesus. Qué persona maravillosa es el Señor Jesús. Nele nós vemos quem Deus é En Él vemos quién es e Dios. quem o homem deveria Y ser también vemos quién debería ser el hombre na sua vida humana, en su vida humana, guiado pelo Espírito Santo, guiado por el Espíritu Santo, habilitado pelo Espírito Santo. habilitado por el Espíritu Santo. Você se lembra quando esse óleo veio sobre a sua ¿Se cabeça? acuerda cuando ese óleo vino sobre su cabeza Na sua vida humana, en su vida humana, no Rio Jordão. en el río Jordán? Quando ele foi batizado, Cuando fue bautizado, os céus se abriram los cielos se abrieron e aquela voz do céu: y hubo una voz que venía del cielo este é o meu filho y amado, dijo, este es mi Hijo amado,
Tantos homens já tinham se passado. Tantos hombres ya habían pasado, Homens que andaram com Deus. hombres que anduvieron con Dios, Mas para nenhum deles pero para ninguno de o ellos céu se abriu. el cielo se abrió. Mas quando o último Adão, Pero cuando el último Adán, o segundo homem, el segundo hombre, entra no Rio Jordão, entró en el río Jordán, então o céu se abre. los cielos se abrieron. Este é o meu filho amado. Este es mi hijo amado. Nele eu tenho o meu contentamento. En él tengo mi Porque é complacencia. isso que Deus busca. Porque es eso que Dios busca, Sua satisfação. su A satisfacción. mesma que ele encontrou em Cristo, La misma que encontró en Cristo, ele quer encontrar em nós. quiere encontrar en nosotros. Deus busca repouso, Dios busca un reposo, descanso, un descanso, satisfação. satisfacción. Então os céus se abrem, Los cielos se abrieron, a voz é ouvida se escuchó una voz e o Espírito Santo desce sobre ele. y el Espíritu Santo bajó sobre él. O óleo sobre a cabeça. El óleo sobre la E cabeza. assim o Senhor Jesus serve na sua vida humana, Y fue así que el Señor Jesús sirvió en su vida humana, sempre guiado pelo Espírito Santo. siempre guiado por el Espíritu O Santo. Espírito Santo pousa sobre ele, El Espíritu Santo posó sobre él. imediatamente depois leva-o ao deserto. Inmediatamente después lo llevó al desierto. Para que levá-lo ao deserto? ¿Para qué llevarlo al desierto? Porque ele é homem. Porque él es un hombre. A antiga serpente, La antigua o serpiente, diabo, el diablo, já havia enfrentado um homem, ya había enfrentado un hombre sem pecado, sin pecado, Adão. Adán. Quando Satanás enfrentou esse homem Cuando Satanás enfrentó a ese hombre inocente, inocente, sem pecado, sin pecado, ele alcançou vitória sobre ele. Satanás alcanzó victoria sobre ese hombre E Adão caiu. y Adán cayó E Adão pecou. y Adán pecó. Então o pecado entrou na sua natureza. El pecado entró en su naturaleza. Agora o novo homem pessoal, Ahora el nuevo hombre personal, o Senhor Jesus, el Señor o Jesús, verbo que se faz carne, el verbo que se hizo carne, totalmente humano. totalmente humano, Ele é levado do Jordão para o deserto. fue llevado del Jordán hacia el desierto E aí está de novo a antiga serpente y una vez más se encuentra allí la antigua serpiente para confrontar com ele para confrontar al e Señor para derrubá-lo, y para intentar derrubarlo, apelando para tudo que há na natureza humana. apelando para todo lo que es humano en el Señor, Os desejos da carne, sus deseos en su carne, o desejo dos olhos el deseo de los ojos e a soberba da y la vida. soberbia de la vida. Jesus, homem, Jesús, hombre, foi tentado fue da tentado mesma maneira que Adão, de la misma manera que Adán, nos mesmos aspectos. en los mismos aspectos. Então Satanás se apresenta a ele Satanás se presentó a él e ele é tentado. y fue tentado. E ele responde com a palavra de Deus. Y el Señor respondió con la palabra de Dios E ele triunfa naquela y tentação. triunfó en aquella relación. Então, de novo, o Espírito Santo, Entonces en aquella el Espíritu Santo, o mesmo que levou para o deserto, el mismo que lo había llevado al desierto, leva Jesus de volta para Galiléia. lo llevó de vuelta a la Galilea E ele entra em Nazaré y entró en Nazaret. e vai na sinagoga Fue hasta la sinagoga, e abre o livro de Isaías, abrió en el libro de Isaías, no capítulo 61, en el capítulo 61, e leu aquela passagem. y leyó un pasaje. O Espírito do Senhor está sobre El mim. Espíritu del Señor está sobre mí. Ele me ungiu Él me ungió para evangelizar os pobres, para evangelizar a los para pobres, libertar os cativos para libertar a los cautivos e para pregar o ano aceitável do Senhor. y para proclamar, para predicar el año aceptable al Señor. Depois dessa situação, Después de esa situación, ele caminha pelo Espírito. el Señor caminó por el Espíritu E agora nós chegamos ao livro de Hebreus. y así llegamos al libro de O Hebreos. que o livro de Hebreus tem a nos dizer no capítulo 9? ¿Qué nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 9? Veja o versículo 14. Vea el versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ou seja, O sea, o Espírito Santo el Espíritu Santo foi quem habilitou Jesus fue quien habilitó al Señor Jesús para andar no caminho da cruz, para caminar el camino de la cruz, para tomar a cruz para tomar la e cruz, para ir até o fim, para ir hasta el final, tomando o cálice da ira de Deus. tomando la copa de la ira de Dios. Ele foi habilitado pelo Espírito Santo. Él fue habilitado por el Espíritu Santo. Quando o Senhor Jesus ressuscita, Cuando el Señor
Jesús resucitó ascende aos céus, y subió a los cielos, é entronizado, fue entronizado, ele recebe do Pai a promessa do Espírito. recibió del Padre la promesa del Espíritu. Ele já havia vivido como um homem cheio do Espírito. Él ya había vivido como un hombre lleno del Espíritu, Agora ressuscitado, pero una vez resucitado entronizado, y entronizado, ele recebe do Pai uma promessa. recibió del Padre la promesa. Então você veja que isso não é para ele mesmo. Observe que eso no es para él mismo. Ele é um homem cheio do Espírito. Él era un hombre lleno del Espíritu. Foi até a cruz pelo Espírito. Él fue hasta la cruz por el Mas Espíritu. agora ele consuma uma obra Pero cuando él terminó esa obra, que tem em vista outros. que tiene en vista a otros, Então Hebreus 2:10 vai nos dizer: Hebreos 2:10 dice, conduzindo muitos filhos à glória. conduciendo muchos hijos hasta la gloria. Para que isso fosse possível, Para que eso fuera posible, Deus teria que aperfeiçoar Dios tenía que perfeccionar por meio de sofrimentos por medio de o sufrimientos autor da nossa salvação. el autor de nuestra salvación. Será que ele poderia ser autor da nossa salvação? ¿Será que él podría ser autor de nuestra salvación? Esse homem iria triunfar? ¿Será que ese hombre triunfaría? Esse era o grande teste, Era el gran test, teste real. una prueba real. Então, depois que o Senhor Jesus venceu todas as coisas, Después que el Señor Jesús había vencido todas las cosas entronizado, y fue entronizado recebe a promessa, y recibió la promesa, não para si mesmo. no para sí mismo. Então, o livro de Atos vai nos En dizer: el libro de Hechos nos dice ele derramou que Él derramó isto que vedes e ouvis. esto que vedes y oís. É o cumprimento do Salmo 133. Se cumplió el Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como es bueno y agradable que los hermanos estén unidos. É como óleo precioso, Es como el óleo precioso. não qualquer azeite, No es cualquier aceite, mas um azeite precioso, pero es un óleo precioso. porque houve um preço. Porque hubo un gran precio. É o preço da sua entrega, El precio de su entrega. é o preço da cruz. Es el precio de la cruz. Então é um azeite Es precioso un óleo precioso sobre a cabeça. sobre la O cabeza Senhor Jesus exaltado, del Señor Jesucristo que exaltado, desce pela barba, que desciende por la a barba, barba de Arão, la barba de Arán, o sumo sacerdote. el sumo sacerdote. Esse é o panorama de Hebreus. Ese es el panorama en el libro de O Hebreos. grande sumo sacerdote El gran sumo que sacerdote penetrou os céus. que penetró los cielos. Então ele penetra os céus, Él penetró los cielos recebe o óleo y recibió el óleo. que desce pela barba Descendió por la barba até a orla das suas vestes. hasta sus vestidos. Então Paulo pode nos dizer, Entonces Pablo nos dice, 1 Coríntios 12:12, 1 de Corintios 12:12, que todos nós que todos nosotros fomos batizados em um espírito, fuimos bautizados en un espíritu para dentro de um corpo. para dentro de un mismo cuerpo. Porque o corpo é um El cuerpo es uno e tem muitos y membros. tiene muchos Versos miembros. 12 e verso 13. Son los versículos 12 y 13. Então, de acordo com a perspectiva de Hebreus, De acuerdo con la perspectiva aquí en Hebreos, esse é o apóstolo ese es el apóstol enviado do Pai. enviado del Padre. Ele abriu o caminho. Él abrió el camino. É o pioneiro no caminho Él celestial. es el primero, el pionero en el camino celestial. Ele conhece tudo a respeito do caminho Él celestial. conoce todo respecto al camino celestial. Então vamos ver aqui 2 versículos sobre isso. Queremos leer 2 versículos sobre eso. Hebreus capítulo 2, En Hebreos capítulo 2, veja o verso 17 e 18. vamos a ver los versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Veja que ele socorre os que são tentados, Observe que él socorre a los que son tentados porque ele padeceu. porque él sufrió. Em primeiro lugar, ele conhece a natureza humana. En primer lugar, él conoce la naturaleza humana. Ele assumiu essa natureza humana completamente. Él asumió la naturaleza humana completamente. Isso é tão importante, Eso es irmão. muy importante, hermano. O diabo rangeu os dentes contra essa verdade. El diablo rechinó los dientes Contra essa verdade. contra esa verdad Da encarnação do Verbo de Deus. de la encarnación del Verbo de Dios, Com espírito humano, alma humana e corpo humano. con un hombre con espíritu humano,
alma humana y cuerpo humano. E sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque se a natureza humana completa de Jesus fosse afetada, Porque si la naturaleza humana completa de Jesús fuera afectada, se ele não fosse um homem real, si no fuese un hombre real, ele não poderia nos salvar. no podría salvarnos. Aquilo que ele não assumisse, Aquello que él no asumiese, ele não poderia salvar. él no podría salvar. E se ele não tivesse espírito humano, Si él no tuviera un espíritu humano, como ele ia salvar o nosso espírito humano? ¿cómo salvaría nuestro espíritu? Se ele não tem alma humana, Si él no tuviera una alma com humana, pensamentos, pensamientos, com sentimentos, sentimientos, com desejos, con deseos, como ele pode salvar nossa alma ¿cómo humana? podría él salvar nuestra alma? E se ele não tem um corpo humano real? Y si él no tuviera un cuerpo real, humano, Você se lembra dos docetistas? ¿se acuerda de los quiénes? De Docetistas. los docetistas. Essa palavra vem de doqueses, Esa palabra viene del que doqueses, significa aparência. que es apariencia. Diziam que Jesus tinha uma aparência humana, Decían que él tenía una apariencia humana, Mas se não era- parecía humano, mas não era um homem real. pero que no era un hombre real. Essa foi uma heresia. Eso es una E herejía. muitas outras Y hay tantas que otras afetavam a natureza humana de Jesus. que afectaban a la naturaleza humana de Jesús. E outras que afetavam a natureza divina de Jesus. Y otras que afectaban la naturaleza divina de Jesús. Plenamente Deus. Él es plenamente Dios E ele é plenamente y homem. también plenamente O hombre. livro de Hebreus El libro de Hebreos está fundamentado nesse assunto. está fundamentado en ese Se asunto. nós perdemos isso, Si perdemos eso, nós perdemos toda a nossa salvação. perdemos toda nuestra A salvación, glória da nossa salvação. la gloria de nuestra salvación. Ele tem que ser Deus, Él tiene que ser Dios, porque as exigências porque las exigencias são de Deus. son divinas, son de Dios. Ninguém pode satisfazer Deus Nadie puede satisfacer a Dios senão o próprio Deus. a no ser el propio Dios. Compreende? Entiende. O nosso débito, Nuestra deuda, a nossa dívida, nuestra deuda era diante de Deus. era para con Dios. Quem pode pagá-la? ¿Quién la puede pagar? Ninguém menor que Deus. Nadie que sea menos que Dios. Então, se nós fôssemos ter essa dívida paga, Entonces, para que nuestra deuda fuese paga, Deus mesmo deveria tratar esse assunto. Dios tenía que tratar con ese asunto. Esse é um lado. Ese es un lado. Por outro lado, Por otro lado, é o homem quem deve. es el hombre quien tiene la deuda. Não deve ao diabo, No le debe nada al diablo, mas a Deus mesmo. pero le debe a Dios mismo. Um escrito de dívida era contra nós. Hay ese escrito de deudas que es contra nosotros. Colossenses 2,14. Colosenses 2:14. Era um escrito de dívida Es un escrito de deudas contra nós. que es contrario a nosotros. Como essa dívida poderia ser paga? ¿Cómo podría ser pagada esa A deuda? dívida é do homem. La deuda es del hombre. Então, nosso Salvador Entonces nuestro Salvador tem que ser um representante adequado do homem. tiene que ser un representante adecuado del hombre. Tem que ter espírito, alma e corpo. Tiene que tener espíritu humano, alma humana y cuerpo humano. Um homem real. Es un hombre real. Quem é o nosso Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? Qual é o drama da cruz? ¿Cuál es el drama de la O cruz? drama da redenção. El drama de la redención. Não há três pessoas envolvidas. No son tres personas involucradas. O pai de um lado, Por un lado el Padre, o filho do outro lado el Hijo por otro lado e os pecadores do outro lado. y los pecadores por otro lado. Só há duas pessoas: Solo hay dos personas, Deus Dios e o homem. y el hombre. Porque Deus o Pai, Dios el Padre, Deus o Filho, Dios el Hijo, Deus o Espírito Santo Deus el Espírito Santo são um único Deus. son un único Dios. Então Deus Entonces Dios estava em Cristo. estaba en Cristo, Deus mesmo. el propio Dios, Aquele que é o nosso credor. aquel a quien le debíamos. Nós devíamos a Ele. Nosotros les debíamos a Él, Mas Deus estava em pero Cristo. Dios estaba en E Cristo. Cristo é homem. Cristo es hombre. Tu és o Cristo, Tú es el Cristo, o Filho do Deus vivo, el Hijo de Dios vivo, o Filho de Maria, el Hijo de María, o Filho do homem, el Hijo del hombre, o Filho de Deus. el Hijo de Dios. Deus estava em Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo o mundo. reconciliando consigo mismo Só há al duas mundo. partes: Solo hay dos partes, Deus e o mundo. Dios y el mundo. Então, esse é o apóstolo, Ese es el o apóstol, pioneiro, el o primero, precursor, el precursor, provado, aprobado, tentado probado y tentado e finalmente y aprovado. finalmente aprobado. Agora veja o capítulo 4, Veamos el capítulo 4, um pouco sobre o sumo sacerdote. un poco sobre el sumo sacerdote. Hebreus 4, 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Verso 15. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. E finalmente o último verso. Y finalmente el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esse é o sumo sacerdote. Ese es el sumo sacerdote. Podemos dizer que aqui o Senhor Jesus faz o caminho contrário. Podemos decir que aquí el Señor hace el camino de vuelta. Como apóstolo, ele foi o enviado de Deus para nós. Como apóstol, él fue enviado para nosotros, Para revelar Deus, para revelar a Dios quem Deus é quién Dios es e o que o homem deveria y ser. lo que el hombre debería ser. Por outro lado, Por el otro lado, ele é o sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Agora ele faz o caminho de Y él volta. hace el camino de vuelta. Como homem vitorioso, Como un hombre victorioso, homem aprovado, un hombre aprobado, ele tem mérito él tiene mérito para sentar-se à destra de Deus. para sentarse a la diestra de Dios. Ele está lá por mérito. Él está allí por mérito. Todos nós estaremos lá por graça, Todos estaremos allí por gracia, mas ele está lá por mérito. pero él estará allí por mérito, Obediente até a morte obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Então, o que aconteceu com esse sumo sacerdote? ¿Qué ocurrió con ese sumo sacerdote? Ele penetrou o céu Él penetró los e cielos se assentou à destra de y Deus. se sentó a la diestra de Dios. Essa é uma outra chave no livro de Hebreus. Esa es otra clave en el libro de Há Hebreos. 4 versículos que mostram Jesus assentado. Há 4 versículos que nos muestran el Señor Jesús sentado. Se você quiser registrar, Si quiere anotar, Hebreus 1:3, Hebreos 1:3, Hebreus 8:1, Hebreos 8:1, Hebreus 10:12 Hebreos 10:12 e Hebreus 12:2. y Hebreos 12:2. 4 vezes. 4 veces. 4 menções maravilhosas. 4 menciones maravillosas. Cada uma delas está em um contexto En diferente. cada una de ellas el contexto, el trasfondo es diferente. Capítulo 1, versículo 3, Capítulo 1, versículo 3, 8:1, 8:1, 10:12 10:12 e 12:2. y 12:2. Depois você lê esses versículos. Después lea los versículos. Cada um deles em um contexto, Cada uno de ellos tiene un contexto mostrando o grande sumo sacerdote, que muestra un gran sumo sacerdote então operando em esferas diferentes. que opera en esferas diferentes. O que diz o texto que acabamos de ler? ¿Qué dice el texto que acabamos de Que ele leer? está sentado à destra de Deus, Que Él está sentado a la diestra de Dios. penetrou os céus, Él penetró los e cielos. aqui há um encorajamento para nós. Aquí hay un aliento para nosotros. Essa palavra do verso 16, La palabra aquí en el versículo 16, acheguemo-nos, acerquémonos, aparece 7 vezes nessa epístola. aparece 7 veces en esta epístola. A ideia é muito preciosa. La idea es preciosa. O caminho foi aberto. El camino fue abierto. Ele é um caminho novo, Es un nuevo camino. ninguém havia entrado por ele. Nadie antes había pasado por él. Ninguém era suficiente. Nadie era Um suficiente. caminho novo, Entonces es un nuevo camino. mas também é um caminho vivo. Pero también es un camino vivo. Qual é a diferença entre o caminho morto e um caminho vivo? ¿Cuál es la diferencia de un camino muerto y un camino vivo? Um caminho morto é uma estrada. El camino muerto es, por ejemplo, una calle, una pista. Nós temos que fazer esforço para andar nele. Entonces nosotros nos esforzamos para andar por ella. Um caminho vivo Ahora el camino vivo é como uma escada rolante. es como una escalera rolante. ¿Cómo? Una escalera mecánica. Nós nos colocamos sobre ela, Entonces nos ponemos sobre ella, firmes sobre ela. nosotros estamos parados firmes. Essa é a nossa responsabilidade. Esa es nuestra responsabilidad. Há uma responsabilidade Hay nossa. responsabilidad para nosotros, Nós, sí. nós subimos na escada, Tenemos que subir sobre la escalera. nós nos colocamos firmes Tenemos que colocarnos para firmes não nos para no desequilibrarmos, caerse. mas então a escada vai nos conduzir. Pero es la escalera que sube y nos conduce. Um vivo caminho, Es un camino vivo. Cristo mesmo, Es el propio Cristo para além do véu. que nos lleva más allá del velo. E o motivo é muito simples. Y el motivo, la razón es muy simple. Nenhum de nós poderia subir essa escada. Ninguno de nosotros podría subir la escalera. Apenas o Senhor Jesus. Solo el Señor Jesús. Ele subiu essa escada. Él subió esa escalera Penetrou além do véu, y Él traspasó los cielos como pioneiro como e pionero precursor. y precursor. Então nós que estamos em Cristo, Nosotros que estamos en Cristo, que habitamos em Cristo, que habitamos en Cristo, somos conduzidos a um novo e vivo caminho. somos conducidos a ese vivo y nuevo camino. Então acheguemo-nos. Acerquémonos. Quando nós nos achegamos,
Cuando nos o acercamos, que acontece conosco? ¿qué ocurre con nosotros? Lembre-se, aqui no livro de Hebreus nós somos os sacerdotes, Aquí en el libro de Hebreos somos sacerdotes. porque ele é o sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Abriu o caminho para nós. Él abrió el camino para E nós nosotros. vamos ministrar a Deus. Y nosotros ministraremos a Dios. Então não perca essa ideia, No pierda esa idea, porque é a ideia-chave do livro. porque es una idea clave en el Então, libro. o que os sacerdotes fazem? ¿Qué hacen los sacerdotes? Se aproximam de Deus. Se acercan de Dios. Então, acheguemos-nos junto ao trono da graça, Acerquémonos junto al trono de la gracia. os seus sacerdotes. Somos sus sacerdotes. Nós vamos ministrar a Ele. Vamos a ministrar a Él. Mas perceba, Pero em perciban, primeiro lugar, en primer lugar, Ele ministra a nós. Él ministra a nosotros. Como Ele ministra a nós? ¿Y cómo Él suministra a nosotros? Acheguemos-nos ao trono da graça, Acerquémonos al trono de la como gracia sacerdócio santo, como sacerdocio santo para recebermos para recibir duas coisas. dos cosas. Aqui nós temos como um rio, Es como si fuera un río, um único rio, un único o río, amor de Deus. el amor de Dios. Mas ele se divide em dois braços, Pero ese río como se divide en dos brazos. a graça e a La misericórdia. gracia por un lado, la misericordia por otro. Para recebermos graça, Para recibir, acharmos para graça, encontrar gracia para recebermos y misericórdia. recibir O misericordia. que isso significa? ¿Qué significa eso? Misericórdia Misericordia significa significa Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Dios no nos da lo que merecemos. Misericórdia. Eso es misericordia. E graça? Y gracia. Graça é Deus nos dar Dios nos da aquilo que nós não lo que merecemos. nosotros no merecemos. Essa é a graça. Eso es la gracia. Então, por um lado, Ele não nos deu Entonces, por un lado, Él no nos da o que nós lo merecíamos, que merecemos, o juízo, el juicio, a condenação, la condenación, a alienação de Deus. esa separación de Dios. Isso é misericórdia. Esa es la misericordia. Por que precisamos de misericórdia? Ahora, ¿por qué necesitamos de misericordia? Porque nós somos pó. Porque somos polvo. Por que precisamos de graça? ¿Por qué necesitamos de gracia? Porque precisamos receber Porque tenemos que recibir da sua plenitude de su plenitud graça sobre graça. gracia sobre Porque a gracia. graça fala de habilitação. Porque la gracia siempre nos habla de habilitación. Então, irmãos, esse é o santuário de Deus segundo o livro de Hebreus. Este es el santuario de Dios según el libro de Hebreos. Um santuário celestial. Es un santuario celestial, Uma realidade espiritual. una realidad espiritual. Não está aqui ou ali. No está aquí o allí, Não é geográfica. no es algo geográfico, É espiritual. pero es espiritual. Um santuário celestial. Es un santuario O celestial. Senhor Jesus no trono da graça. El Señor Jesucristo en el trono de la gracia. Veio como apóstolo, Él vino como apóstol, venceu, venció voltou como sumo y sacerdote, volvió como sumo sacerdote, porque ele nos representa, porque Él nos representa, assentou-se no trono da se majestade sentó en el trono de la majestad e ministra para a sua casa. y ministra su casa. Graça e misericórdia. Gracia y misericordia, Porque nós somos pó, porque somos polvo, porque precisamos de provisão. porque necesitamos de provisión. O que mais ele ministra para a sua casa? ¿Qué más ministra Él a su casa? Vamos agora para o capítulo 8. Vamos hasta el capítulo 8. Vamos ver versículos 1 e 2. Vamos a ver los primeros dos versículos. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Então, aqui no versículo 1 está uma das menções de Jesus assentado. Aquí en el versículo 1 del capítulo 8 está una de aquellas 4 menciones del Señor Jesús sentado. E olha o contexto. Mire el trasfondo. Ele está sentado ministrando. Él está sentado ministrando. Olha o verso 6. Observe el versículo 6. Jesus obteve um ministério mais excelente. Verso 6 Do 8. do 8. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Como o Senhor Jesus ministra? ¿Cómo es que el Señor Jesús suministra? Como mediador. Con mediador. Aqui tem outra palavra importante. Aquí hay otra palabra importante. Vamos buscar entendê-la. Vamos a intentar entender. O Senhor Jesus El Señor Jesús ministra a Deus
ministra a Dios e ministra ao y homem. también ministra al hombre. De novo, nós vemos o mesmo assunto aqui que já falamos. Aquí vemos el mismo asunto que ya hablamos. Ministra a Deus com sangue, Suministra a Dios con su sangre ministra ao homem com y azeite. suministra al hombre con el óleo. Falando de modo geral. Y hablando de manera general, Por isso ele é mediador, por eso Él es el mediador, aquele que está no meio, aquel que está en el medio, estabelecendo essa relação. que establece una relación. Esse é o seu ministério. Ese es su ministerio. Agora o verso 2 En el versículo 2 diz que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Então não podemos nos precipitar em interpretar isso aqui. No podemos apresurarnos y precipitarnos en interpretar esto. Não vamos aplicar nossos conceitos à palavra de Deus. No podemos aplicar nuestros conceptos a la palabra de Dios. Vamos no capítulo 9 buscar a sua interpretação. Vamos a buscar la interpretación en el capítulo 9, Na própria Bíblia. en la propia Biblia. Veja o verso 23. Observa el versículo 23. Era necessário que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Quais são as figuras das coisas celestiais? ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? Aquelas coisas que estavam no tabernáculo, Las cosas que estaban en el tabernáculo, incluindo os sacerdotes, inclusive los sacerdotes, incluindo o próprio sumo sacerdote. inclusive el propio sumo sacerdote. Tudo tinha que ser purificado. Todo aquello tenía que ser purificado. Todo o tabernáculo foi purificado com sangue Todo el tabernáculo fue purificado con sangre quando ele foi levantado. cuando fue levantado. Os irmãos se lembram. ¿Se acuerdan? Então, as coisas terrenas do tabernáculo Las cosas terrenas del tabernáculo eram figura das realidades celestiais. eran figuras de realidades celestiales. Essas terrenas se purificam com sangue de animais. Entonces las terrenas eran purificadas con sangre de animales. Mas as próprias coisas celestiais Pero las propias cosas com celestiales sacrifícios superiores. con sacrificios mejores, Agora superiores. veja o verso 24. Leamos el versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Então esse versículo interpreta o céu de uma maneira muito precisa. Este versículo interpreta el cielo de manera muy precisa. Nós pensamos em céu como um lugar geográfico, Nosotros pensamos en el cielo como un lugar geográfico, mas esse versículo diz que céu é uma realidade espiritual. pero este versículo nos dice que el cielo es una realidad espiritual, Acima de tudo, sobre todo. o Senhor Jesus penetrou no verdadeiro tabernáculo, El Señor Jesús penetró en el verdadero tabernáculo, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Não é bem claro o versículo? El versículo no es tan claro. No céu, En el cielo, para comparecer agora por nós diante de Deus. para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Então o que é esse céu? ¿Qué es ese A cielo? presença imediata de Deus. Es la presencia inmediata de Que Dios. coisa preciosa. Eso es precioso. É aí que Jesus ministra. Ahí es donde el Señor suministra, Face a face com Deus. face a face con Dios. Ele é o ministro do santuário. Él es el ministro del É o santuario, mediador. es el mediador. Então, o que ele ministra? ¿Qué ministra? Vamos ler os versículos, capítulo 8, Vamos a volver al capítulo 8. onde nós estávamos. Estábamos donde estábamos. Verso 2. Versículo 2. Ele é o ministro do santuário. Él es el ministro del santuario. Versículo 6. Versículo 6. Ele é o mediador. Él es el mediador. O que ele ministra? ¿Qué ministra él? Versículos 10, 11 e 12. Versículos 10, 11 y 12. Vamos ler com bastante atenção. Vamos a leer con mucho cuidado, mucha É atención. isso que o Senhor Jesus está ministrando para o seu santuário. Es eso lo que el Señor ministra para su santuario. Aqui nós vamos gastar um pouco de tempo. Aquí vamos a gastar tiempo. Se nós somos sacerdotes, Si nosotros somos sacerdotes, em primeiro lugar nós recebemos a ministração do mediador. entonces en primer lugar tenemos que recibir la administración del mediador. Ele é o ministro do Él santuário. es el ministro del santuario. Vamos ver o que ele ministra a nós, Entonces vamos a fijarnos qué es lo que Él ministra a que nosotros, somos os sacerdotes. que somos los sacerdotes. Vamos ver. Leamos.
10 a 12. de 10 a 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aqui está, em resumo, Aquí está un resumen toda a ministração do Senhor Jesus à sua casa. de toda la administración del Señor Jesús a su casa. Uma ministração completa. Es una administración completa. Em termos de experiência, En términos de experiencia, nós começamos no último versículo. empezamos del último A versículo. primeira coisa que o ministro do santuário ministra a nós: La primera cosa que el ministro del santuario nos suministra purificação de pecados. es la purificación de los pecados. Porque a nossa consciência precisa ser purificada Porque nuestra conciencia tiene que ser purificada de obras mortas, obras muertas para podermos servir ao Deus vivo. para poder servir al Dios vivo. Hebreus 9:14. Hebreos 9:14. Consciências purificadas Conciencias purificadas pelo sangue de Cristo. por la sangre de Cristo. Para servir, Para servir, porque somos o sacerdócio santo. porque somos sacerdotes, sacerdocio santo. Mas essa é só a primeira benção. Pero eso es simplemente la primera A bendición. próxima benção La próxima bendición está no versículo 10. está en el versículo 10. Ele ministra vida e poder. Él ministra vida y poder. Por que vida e poder? ¿Por qué vida y poder? Porque ele imprimirá a sua palavra Porque Él colocará, imprimirá, pondrá su nas palabra nossas mentes en nuestras mentes e nos nossos y corações. en nuestro corazón. Ele vai inscrevê-las. Él la escribirá. Que ministração maravilhosa. Qué administración maravillosa. Se nós somos Si sacerdotes, somos sacerdotes, isso é absolutamente eso es necessário. absolutamente necesario. Porque para ministrar a Deus, Para ministrar a Dios nós precisamos que Ele ministre sua palavra a nós. es necesario que Él ministre primero su palabra a E nosotros imprima suas y palavras. la inscriba, la imprima en nosotros. Lembra do Senhor Jesus? ¿Se acuerda del Señor Jesús? Sacrifício e oferta não quiseste, Sacrificio y oferta no quisiste, corpo me formaste. pero un cuerpo me formaste. Então disse eu: Entonces dije, Eis aqui estou, aquí estoy para fazer, ó Deus, a tua vontade. para hacer, oh Dios, tu A voluntad. tua lei Tu ley está dentro do meu coração. está en mi corazón. Esse é o mediador. Ese es el mediador. Esse é o Senhor Jesus. Ese es el Señor Jesús. E é isso que Ele está ministrando para nós. Y así es lo que Él ministra a nosotros, Ministrando as suas palavras. suministrando sus palabras. Minhas palavras são espírito e são vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Então Ele está equipando os seus sacerdotes Entonces Él equipa a sus sacerdotes para ministrarem a Ele mesmo. para ministrar a Él mismo, Renovando. renovándolos, Transformai-vos transformáis pela renovação da vossa mente. por la renovación de vuestra mente, Para que experimenteis para poder a experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12, Romanos 12, 1 e 2. 1 y 2. Paulo diz que esse é o nosso serviço, Pablo dice espiritual. que ese es nuestro servicio espiritual, culto racional, el culto racional, serviço espiritual. servicio espiritual. Essa é a ideia. Esa es la idea. Nós somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Como nós ministramos? ¿Y cómo ministramos? Se nós temos mentes transformadas. Sí. Se temos mentes Si transformadas. tenemos mentes transformadas, Por isso nas suas mentes eu imprimirei minha palavra. entonces en sus mentes imprimiré mi palabra Nos seus corações inscreverei. y en sus corazones las inscribiré. Então a segunda bênção, La segunda bendición vida e poder. es vida y A poder. terceira La tercera está no bendición versículo 11. está en el versículo 11. Esse é o clímax de tudo. Este es el clímax, el punto más alto de todo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: Conhece ao Senhor. Ninguno enseñará a su prójimo diciendo conoce al Señor. Todos me conhecerão. Todos me conocerán. Que bênção maravilhosa. Qué bendición maravillosa. Irmãos, sim, nós podemos ser instrumentos de Deus uns para os outros. Sí, podemos ser instrumentos de Dios unos a los otros, Mas nenhum de nós pero ninguno de nosotros tem a capacidade tiene la capacidad em si mesmo, en sí mismo, por si mesmo, por sí mismo, de levar outros, de llevar a otro, levar os nossos irmãos de llevar nuestros ao hermanos conhecimento de Deus. a conocer a Dios. Esse é um ministério de Deus mesmo, Es un ministerio del propio Dios pela pessoa do Espírito Santo. por la persona del Espíritu
Espíritu Santo. Então todos me conhecerão. Todos me O conocerán. que está garantido aqui? ¿Qué es que se garantiza aquí? Conhecimento interior. El conocimiento interior, Purificação de pecados. purificación de pecados, Vida e poder. vida y poder, Habilitação habilitación nas nossas mentes, no nosso coração. de nuestra mente, del corazón. E por último, Y por o último, clímax de tudo, el punto más alto de todo, conhecimento espiritual. el conocimiento espiritual. Graças ao Senhor pela sua ministração. Gracias al Señor por su ministración. Nós não falamos de teoria. No hablamos de teoría. Quando o Senhor Jesus falou sobre o Espírito Santo, Cuando el Señor Jesús habló sobre el Espíritu em Santo, João capítulo 3, en el capítulo 3 de Juan, na sua conversa com Nicodemos, cuando habló con Nicodemos, ele diz assim: dijo: quem não nascer de novo quien no naciere de nuevo não pode ver. no puede ver. Depois, mais à frente, Después, más adelante, quem não nascer da água e do quien Espírito no naciere del agua y del Espíritu não pode no entrar. puede entrar. Duas palavras maravilhosas. Dos palabras maravillosas. Ministério do Espírito Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Ele é que faz ver Él nos hace ver. e Ele é o que faz entrar. Él nos hace entrar. Oh, irmãos, as realidades espirituais Hermanos, son realidades espirituales. não são simplesmente doutrinas, Y esas realidades no son doctrinas simplemente, ensinamentos, enseñanzas, teorias, teorías, realidade espiritual. pero hay realidad espiritual. Graças ao Senhor, Gracias al Señor nós podemos entrar, podemos entrar porque todos me conhecerão, porque todos me conocerán, desde o menor desde el más pequeño até o maior deles. desde el menor hasta el mayor. Então é isso que o Senhor Jesus, Fue eso que el Señor Jesús é isso que Ele ministra ao seu santuário. ministra a su santuario. Agora vamos dar mais um passo. Vamos a dar un paso más. Quando nós olhamos para o capítulo 7 de Hebreus, Al considerar el capítulo 7 de Hebreos, o tema do capítulo 7 el tema del capítulo 7 é o novo sacerdócio. es el nuevo sacerdocio. Vamos tirar apenas uma lição dos capítulos 7 a 10. De los, Uma capítulos, lição de cada capítulo. de los capítulos 7 a 10 queremos tomar una lección de cada capítulo. Que tem 7 a 10 de Hebreus. Capítulos 7 a 10 de Hebreos. O capítulo 7 En el capítulo 7 é o capítulo do novo sacerdócio. es el capítulo del nuevo sacerdocio. Deus levantou um novo sacerdócio. Dios levantó un nuevo sacerdocio. Aquele sacerdócio primeiro era natural. El sacerdocio primero era natural. O capítulo 10 diz uma coisa muito El interessante. capítulo 10 nos dice algo muy interesante. Que todo ano Que todo año entrava lá no Santo dos Santos o sumo sacerdote. entraba en el santísimo lugar el sumo sacerdote. Com um sangue que não era dele. Con una sangre que no era de él mismo, Era sangue de um animal. pero era sangre de un animal. Ele entrava sozinho. Entraba solo. Imaginem Se isso. imagina eso. O Senhor mandou fazer um tabernáculo El Señor mandó que se hiciera un tabernáculo para que ele habitasse com o seu povo. para que él pudiera habitar, morar con su pueblo. Mas veja como parece estranho. Pero mire cómo parece extraño. Nós podemos usar uma figura assim. Podemos usar una figura así. Deus quer habitar com o seu povo. Dios quiere morar con su Então pueblo. ele diz: faça um tabernáculo para mim. Entonces dice, hagan un tabernáculo para mí. Mas sabe o que Deus fez? ¿Y sabe lo que Dios hizo? Ele entrou lá naquele quarto escuro, Entró en aquel cuarto oscuro, o Santo dos Santos, el santísimo lugar, onde ninguém podia donde entrar, nadie podía entrar. apenas um homem Solamente un hombre e só uma vez por ano. y solo una vez por año. Que comunhão é essa? ¿Qué tipo de comunión es esa? O povo não tinha comunhão com Deus. El pueblo no tenía comunión con Porque Dios. não era possível ter comunhão com Porque Deus. no era posible tener comunión con Dios. Na amplitude do Novo Testamento. ¿No? Na amplitude do Novo En la Testamento. amplitud del Nuevo Testamento, Aquele sangue não era suficiente. aquella sangre no era suficiente. Aquele tabernáculo não era o tabernáculo real. Aquel tabernáculo no era el tabernáculo real. Como Deus que é luz, na qual não há treva nenhuma, Como un Dios que es luz y en quien no hay tinieblas vai ter comunhão conosco. puede tener comunión con nosotros. Nós somos trevas, Porque somos tinieblas na qual não há luz nenhuma. en las cuales no hay cualquier tipo de luz. Como pode haver comunhão? ¿Cómo puede haber comunión? Então o Senhor se trancou naquele quarto. Entonces el Señor como que se encerró en ese cuarto. E os primeiros versículos do capítulo 10 Y los primeros versículos del capítulo 10 diz que todo ano, dice que todo año, uma vez por ano, una vez por lá año, entrava o sumo sacerdote él entraba el sumo sacerdote para fazer recordação dos pecados. para acordarse, hacer recordación de los pecados. Que expressão interessante é Es una essa. expresión interesante. O dia do aniversário do pecado, El día del cumpleaños del pecado, uma vez por ano. una vez por año.
O sumo sacerdote entrava no Santo El dos sumo Santos. sacerdote entraba en el santísimo lugar E o pecado fazia mais um ano de y aniversário. el pecado era un año mayor. E quantos anos se passaram? ¿Y cuántos años se pasaron? Até que veio o Cordeiro de Deus. Hasta que vino el Cordero de Dios, Aquele que João Batista podia apontar. aquel que Juan Bautista podía apuntar, Como que dizendo, agora acabou. como diciendo, "Bueno, ahora se terminó. Eis o Cordeiro de Deus. He aquí el Cordero de Dios". Quantos cordeiros já haviam sido imolados? ¿Cuántos corderos ya habían sido muertos? Lembra-se da pergunta de Isaac? ¿Se acuerdan de la pregunta de Isaac? É a pergunta mais importante do Velho Testamento. Es la pregunta más importante del Antiguo Testamento. Onde está o Cordeiro para o holocausto? ¿Dónde está el Cordero para el sacrificio? 2000 anos depois, 2000 años después, João Batista pode levantar o seu dedo Juan Bautista se levantó y levantó su dedo e dizer: y Eis o apuntó y Cordeiro de dijo, Deus, el Cordero de Dios, que tira o pecado do mundo. que se lleva el pecado del mundo. Então, quando o Senhor Jesus purificou os pecados, Cuando el Señor Jesús purificó los pecados, agora não tem mais aniversário do pecado. no tenemos que celebrar más el cumpleaños del pecado, Novo e vivo caminho foi aberto. porque un nuevo y vivo camino fue abierto. Sacerdotes foram levantados. Sacerdotes fueron levantados. Nós Nosotros podemos entrar por esse caminho, podemos entrar por ese camino, receber ministração recibir ministración do ministro do santuário, del ministro del do santuario, mediador, del mediador, purificando-nos, que nos purifica, nos dando vida, poder que nos da vida, nos da e poder, conhecimento espiritual. conocimiento espiritual. Então nós vamos ministrar a Ele, Entonces ministraremos a Él face a face, face a face, vendo a glória de Deus viendo la gloria de Dios na face de Cristo. en la faz de Cristo. Aquilo que Moisés não podia ver. Es lo que Moisés no pudo ver. 2 Coríntios, capítulo 3, Segundo los Corintios capítulo 3, verso 18. versículo 18. Contemplando a glória do Senhor, Contemplando la gloria del Señor, somos transformados somos transformados de glória em de glória, gloria en gloria, na sua própria en su imagem, propia imagen, pelo Espírito do Senhor. como por el Espíritu del Señor. Então essa é a nossa função de sacerdotes. Esa es la función nuestra como sacerdotes. Capítulo 7, Capítulo 7 o novo sacerdócio. es el nuevo O sacerdocio. versículo 16 é o versículo mais central. El versículo 16 es el más central. Jesus foi constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. A pessoa e obra de Cristo são inesgotáveis. La persona y obra del Señor Jesucristo son inesgotables. Vamos ver mais uma riqueza aí. Vamos a ver una riqueza más aquí. Esse versículo, vamos usar uma figura para esse versículo. Vamos a usar una figura para ese De versículo. acordo com a Bíblia, De acuerdo con la Biblia, todo esse mundo todo este mundo é um grande caixão, es un gran cajón. um grande caixão tampado. Es un cajón con tapa. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nenhum homem pôde vencer essa condição. Y ningún hombre pudo vencer esa condición. Então um dia o verbo de Deus se faz carne, Un día el verbo de Dios se hizo carne, vem tomar a nossa posição. tomó nuestra posición, E é tentado, fue tentado, e é provado, fue probado e finalmente é aprovado. y finalmente fue aprobado. Então ele entra na morte, Él entró en la muerte, destrói a morte. destruyó la E o muerte. que mais acontece? ¿Qué más? Quando ele ressuscitou, Cuando resucitó, ele foi o primeiro Él fue el primero. que traspassou El primero que traspasó a tampa desse caixão la tapa de ese gran cajón e se assentou à destra de Deus. y se sentó a la diestra de É Dios. por isso que esse versículo diz Por eso este versículo que dice ele foi constituído que Él fue constituido pelo poder de vida indissolúvel. por el poder de una vida indestructible. Significa que a sua vida traspassou a morte. Quiere decir que su vida pasó por la muerte, E ele, traspasó la muerte. e ele participa de uma vida indissolúvel. Y Él participa de esa vida indestructible. Então ele é o nosso ministro permanente. Entonces Él permanentemente es nuestro ministro. A morte impedia os outros de continuarem, La muerte impedía que los otros sumos sacerdotes continuaran, mas o Senhor Jesus permanece para sempre. pero el Señor Jesucristo permanece para siempre. Esse que diz o capítulo 9. Es lo que dice el capítulo 9. Então o capítulo 7 tem esse foco, El capítulo 7 tiene ese foco, o novo sacerdócio.
sacerdócio. nuevo sacerdocio. Capítulo 8. En el capítulo 8, O novo santuário e a nova aliança. el nuevo santuario y el nuevo pacto. Já falamos um pouco sobre ele. Ya hablamos un poco de eso. Há um novo santuário. Hay un nuevo É santuario. um verdadeiro tabernáculo. Es un verdadero E tabernáculo. o Senhor Jesus é o ministro de uma nova aliança. Y el Señor Jesús es ministro de un nuevo pacto. Capítulo 9. Capítulo 9 É o capítulo do poder do sangue. es el capítulo que habla del poder de la sangre, Muito precioso. que es muy É o precioso. poder do sangue abrindo o caminho Es el poder de la sangre que abre camino do novo santuário del nuevo e santuario estabelece a nova aliança. y establece el nuevo pacto. Essas duas coisas. Entonces tenemos esas dos cosas. E o capítulo 10, Y en el capítulo 10, o novo caminho para o santuário. el nuevo camino para el santuario. Então agora vamos ler os versículos 19 a 25. Vamos a leer ahora los versículos 19 a 25. Vamos sair da visão Vamos a salir de la visión e vamos para a vocação. y pasamos a la vocación. Vamos para o aspecto prático. Vamos para el lado práctico. 19 a 25. 19 a 25 Vamos ler com bastante atenção. del capítulo 10 y vamos a leer con mucha atención. Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 19 hasta el versículo 25. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Irmãos, aqui é uma riqueza de exortações. Hermanos, aquí hay una riqueza de exhortaciones. Como nós, os sacerdotes, servimos nesse santuário. ¿Cómo nosotros los sacerdotes servimos en ese santuario? Então, vamos ver algumas delas. Vamos a ver algunas de ellas. Primeiro verso 19. En primer lugar, versículo 19. Nós temos intrepidez para entrar. Tenemos libertad o osadía para entrar Pelo sangue de Jesus. por la sangre de Jesús. Quando nosso Senhor Jesus estava na cruz, Cuando nuestro Señor estaba sobre la cruz, João disse que viu do seu lado saindo sangue e água. Juan nos dice que él vio salir agua y sangre del costado del Señor. Já falamos um pouco sobre isso. Ya hablamos un poco sobre eso. Sangue para remissão de pecados. Sangre para remisión de pecados Água para regeneração. y agua para regeneración. Então, quando nosso Senhor Jesus disse, está consumado, Cuando el Señor dijo que está consumado, Ele inclinou a sua cabeça Él reclinó su cabeza e entregou o seu espírito. y entregó su espíritu. Muito interessante. Es interesante, Porque não era assim porque no fue así, que os crucificados morriam. no era así que los crucificados morían. Claro, quando alguém estava crucificado, Claro, cuando alguien estaba crucificado, ele morria. él moría. E então ele inclinava a sua cabeça. Entonces finalmente la cabeza se caía. O Senhor Jesus não podia ser tomado pela morte. Pero el Señor Jesús no podía ser tomado por la muerte. Ele é o príncipe da vida. Él es el príncipe de la vida. Ele tinha poder para salvar a si mesmo, Él tenía poder para salvarse a sí mismo, para curar a si mesmo. para curarse a sí mismo. Ele em si mesmo é imortal. Él en sí mismo es inmortal. Há um autor de hinos do passado Un autor de himnos del pasado, chamado Isaac Watts. que se llama Isaac Watts, Numa das estrofes de um dos seus hinos, en una estrofe de uno de sus himnos, ele disse assim: él escribió: Oh, que mistério! "Oh, qué misterio, Morre o imortal. muere el inmortal." Então, quando nosso Senhor estava na cruz, Cuando el Señor estaba sobre la cruz, João capítulo 19, versos 30 e 31. en Juan capítulo 19, versículos 30 y 31, João registra assim: Juan nos dice Ele inclinou a sua que él cabeça inclinó su cabeza e rendeu seu espírito. y entregó su espíritu. Você viu a ordem contrária? ¿Ve qué orden? A Lo morte contrario, não al podia revés. tomar
posse dele. La muerte no se podía apoderar de él. Ele iria se entregar à morte. Él tenía que entregarse a la muerte. Ele iria entrar na morte Él entraría en la muerte voluntariamente. voluntariamente. Ele já havia dito: Él ya había dicho, ninguém tira a minha vida. nadie toma la vida de Eu mí. espontaneamente a dou. Yo espontáneamente la pongo. Só existem 3 vezes nos evangelhos Solo 3 veces en el Evangelio onde aparece essa palavra reclinou. donde aparece esa palabra de reclinar. Uma em Mateus, Una en Mateo, outra em Lucas, otra en Lucas, que dizem assim: y dicen así: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. As aves têm o seu ninho, Las aves tienen sus as nidos, raposas os seus lugares, covis. y pronto. Las zorras tienen sus guaridas. O filho do homem não tem onde reclinar. Ahora, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Duas vezes. Por 2 veces. Mas no evangelho de João, Pero en el Evangelio de Juan, a última vez, la última vez, então ele reclina a sua cabeça. él reclinó su cabeza. Ele reclinou sua cabeça Y reclinó su na cabeza cruz do Calvário. sobre la cruz del Calvario. Porque ali a sua obra foi consumada. Ahí su obra fue concluida. Então ele inclinou a sua cabeça. Entonces reclinó su cabeza. Meu pai trabalha até agora. Mi padre trabaja hasta ahora E eu trabalho também. y yo trabajo también. E o que aconteceu com o Senhor Jesus ali? ¿Qué ocurrió con el Señor Jesús ahí? Antes de inclinar a sua cabeça, Antes de inclinar su cabeza, ele disse: él dijo, está feito, está hecho, está consumado. está terminado, Que coisa consumado. maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Esse é o ministro do santuário. Ese es el ministro del santuario. Qual o significado dessa palavra? ¿Cuál es el significado de esa palabra? É muito ampla. Esa es muy amplia. É uma palavra específica. Es una palabra específica. Está consumado. Consumado está, terminado está. Tetelestai, Tetelestai, na linguagem original. en el lenguaje original. Ela era usada por várias classes de pessoas. Era usada por muchos tipos, muchas clases de Uma personas. linda palavra. Era una palabra muy bonita. Em primeiro lugar, En primer lugar, os comerciantes usavam. los comerciantes la usaban. Quando alguém fazia uma compra, Cuando alguien iba a comprar, ele poderia pagar a sua dívida em cotas. podía pagar su deuda en parcelas, en cuotas. Quando ele terminasse o seu pagamento, Cuando terminara de hacer sus pagamentos, ele recebia um escrito, um documento él recibía un documento com um carimbo con un sello que dizia Tetelestai, que decía Tetelestai, está pago, o sea, está pagado, está cancelado. está cancelado. Essa é a linguagem de Colossenses 2, 14 e 15. Esas es las palabras, el lenguaje de Colosenses 2, 14 y 15. Jesus, o Jesús, nosso mediador, nuestro mediador, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. él canceló el escrito de deudas que era contrario a nosotros. Quando? ¿Cuándo? Quando ele triunfou sobre a cruz, Cuando triunfó sobre la cruz, sobre principados e potestades. sobre principados y potestades. Ali ele cancelou. Allí lo canceló. Por isso ele disse: Por eso dijo, Tetelestai, Tetelestai, está cancelado. está cancelado. Mas também os sacerdotes usavam essa palavra. También los sacerdotes usaban esa palabra, Tanto os judeus quanto os pagãos. tanto los gentios cuanto los Pagãos. paganos. Quando eles examinavam um sacrifício, Cuando examinaban un e sacrificio aquele sacrifício era perfeito, y el sacrificio era perfecto, sem defeito, Sem defeito. sem doença, sin enfermedades, então eles diziam: está perfeito. entonces decían, está perfecto. Tetelestai. Tetelestai. Esse é outro sentido. Es otro sentido. Está perfeito. Está perfecto. Quem é o Senhor Jesus? ¿Quién es el Señor O Jesús? perfeito Cordeiro de Deus. Es el Cordero de Dios perfecto. Sua vida foi aceitável a Deus. Su vida fue aceptable a Dios. Nele não havia dolo. En él no había engaño. Pecado nenhum se achou na sua boca. Ningún pecado se encontró en su O boca. Cordeiro Santo de Deus. Era el Cordero Santo de Dios. Mas também os atores usavam essa expressão. Pero también los actores usaban esa expresión. Quando se representava um teatro, Cuando hacían un teatro, então havia várias etapas daquela apresentação. habían varias etapas, escenas de esa presentación. Então os atores entravam e saíam. Los actores entraban, E salían, quando a apresentação terminava, y al final de la presentación
Então aqueles atores se colocavam na frente do palco Los actores venían para el frente del palco e aquilo era y tetelestai. ahí decían Tetelestai. É o fim. Eso era el final. O fim de toda a apresentação. El final de toda la O presentación. que nós temos na Bíblia? ¿Qué encontramos en la Biblia? Em primeiro lugar, En primer lugar, o cordeiro lá em Gênesis, el Cordero en Génesis ele foi anunciado. fue anunciado. Aquele que pisaria a cabeça da serpente. Alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esse é o primeiro ato da apresentação. Es el primer acto de la presentación. Gênesis 3,15. Génesis 3:15. O homem, o descendente da mulher, El descendiente de la mujer que pisaria a cabeça da serpente. pisaría o esmagaría, aplastaría la cabeza de la serpiente. O cordeiro anunciado. Es el Cordero anunciado. Depois, Êxodo 12. Después, en Éxodo O 12, cordeiro tipificado. el Cordero O tipificado. cordeiro da Páscoa. Era el Cordero de la Pascua. Aquele sangue que foi derramado La sangre que fue e derramada, passado nas la portas. pasaron en las O puertas. cordeiro é tipificado. El Cordero fue tipificado. Então há um avanço na revelação. Hubo un avanzo en la revelación. Depois vamos para Isaías 53. Después, en Isaías 53, Mais avanço. hay un avanzo más. Porque agora o cordeiro ali está personificado. Porque el Cordero ahí aparece personificado. Porque Isaías diz que esse cordeiro mudo Porque Isaías dice que el Cordero mudo é homem de dores, es un hombre de dolores, que sabe o que é padecer. que sabe lo que es sufrir, Então padecer. o cordeiro foi personificado. Entonces el Cordero fue E personificado. agora nós chegamos a João capítulo 1, Y finalmente llegamos a Juan capítulo 1, versículo 29. versículo 29. Quando João Batista diz: Eis o cordeiro de Deus. Cuando Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. Agora o cordeiro está encarnado. Entonces encontramos el Cordero encarnado. Então primeiro ele foi anunciado, Entonces primeramente fue anunciado, depois tipificado, después tipificado, depois después personificado personificado e depois y encarnado. después encarnado. Mas ainda não terminou. Pero no terminó aún. Agora esse cordeiro vai à cruz. Pero es porque ese Cordero fue hasta la cruz. E agora sim, Y ahora sí, na cruz ele diz: en la cruz él dijo, Tetelestai. Tetelestai. Porque agora o cordeiro está crucificado. Ahora el Cordero estaba crucificado. Então vencida foi a morte pela vitória. La muerte fue vencida por la victoria. Então assim essa palavra também era usada. Así también era usada esa palabra. Também os artistas usavam essa palavra. Los artistas usaban esa palabra. Quando um pintor pintava um quadro Cuando un pintor pintaba un cuadro e ele terminava sua y pintura terminaba la pintura, e podia então dar uns passos para trás podía alejarse un poquito para olhar a beleza daquele para quadro. mirar y contemplar la belleza del cuadro. Então ele também podia dizer: Entonces él también podía decir, Tetelestai. Tetelestai, Eu terminei. terminé. Essa é a minha obra-prima. Esta es mi obra maestra. Esse é o lindo quadro. Este es un cuadro maravilloso. O que nós vimos em Efésios 2:10. ¿Qué vimos en Efesios 2:10? Nós somos feitura dele, Somos hechura de él, criados em Cristo Jesus. creados en Cristo A Jesús. sua obra-prima. Su obra maestra. Quando ele concluiu essa obra-prima? ¿Cuándo terminó esa obra maestra? No que concerne ao propósito de Deus. Lo que dice, lo que está relacionado al propósito de Ele Dios. concluiu essa obra-prima Él concluyó esa obra maestra na cruz do Calvário. en la cruz del Calvario, Porque ele derrubou a parede de separação porque derrumbó la pared que separaba e criou em si mesmo um novo y homem. en sí mismo creó un nuevo O hombre, novo homem da nova criação. un nuevo hombre de la nueva creación. Essa é a obra-prima dele. Esa es la obra maestra de él. Então, essa palavra também tem esse significado. Esa palabra también tiene ese significado. Tão rica a palavra. Es una palabra tan rica. Agora, irmãos, Hermanos, versículo 20 do capítulo 10 el versículo 20 del capítulo 10 diz que ele nos consagrou esse caminho pelo véu. dice que Él nos abrió a través del velo E nós temos grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. y que tenemos grandes sacerdotes sobre la casa de Dios. Aproximemo-nos com um sincero coração. Acerquémonos con corazón sincero. Agora estamos entrando na parte prática. Entonces estamos entrando en la parte práctica. Nós somos os sacerdotes. Somos los sacerdotes. Olhe com atenção. Preste atención. A primeira coisa requerida Lo primero que se pide, que se requiere na prática, en la práctica, para ministrarmos a Deus para ministrar a Dios e, claro, ministrarmos uns aos y outros, claro, ministrar unos a los otros, sincero coração. es un corazón sincero. Em outras palavras, En otras é palabras, coração não encoberto. es un corazón que no está cubierto. Sincero Sincera. significa sem cera, Significa sin cera, sem nenhuma cobertura. sin ninguna cobertura. Sincero coração. Es un corazón sincero.
Acheguemos-nos a Ele. Acerquémonos a Él. Sua palavra sonda mente e coração. Su palabra examina mentes y corazón. Então nós, como sacerdotes, Nosotros como sacerdotes precisamos nos expor a Deus. tenemos que que exponer a Dios, Nos expor a Sua palavra. exponer a su palabra. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Señor, examíname, conoce mi corazón, Prova e conhece meus pensamentos. prueba y conoce mis pensamientos. Sincero coração. Sincero corazón, Plena certeza de fé. en plena certidumbre de fe. Corações purificados de uma má consciência. Purificados los corazones de mala conciencia. A nossa consciência, Nuestra conciencia ela sofre uma ação direta do Espírito Santo. sufre una acción directa del Espíritu Santo. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por O eso. Espírito Santo nos convence na nossa consciência. El Espíritu Santo nos convence en nuestra conciencia. Muitas vezes nós tentamos como que enganar a nossa A consciência, veces tentamos engañar nuestra conciencia justificando nós y nos mesmos, justificamos a nosotros mismos, culpando os outros. culpamos a los Mas o otros. Espírito Santo é tão fiel. Pero el Espíritu Santo es tan fiel. Ele fala diretamente à nossa Él fala consciência. directamente a nuestra conciencia. Porque para sermos sacerdotes na casa de Porque Deus, para ser sacerdotes en la casa de Dios, precisamos de uma boa consciência. necesitamos de una buena conciencia. Fé Fe e boa y consciência. buena conciencia. Acabamos de ler aí. Acabamos de leerlo. E Paulo diz assim para Y Timóteo: Pablo le dice a Timoteo, mantendo fé manteniendo fe e boa y consciência. buena conciencia. Porque alguns rejeitaram a boa Porque consciência algunos que desecharon la buena conciencia e vieram a naufragar na y fé. por eso naufragaron en la Que fe. coisa importante essa para nós. Eso es muy importante para nosotros. Não negligenciemos a voz do Espírito Santo em nossas consciências. Tenemos que prestar mucha atención, no negligenciar, Ne- pasar por alto a la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Purificados da má consciência, Purificados de mala conciencia lavado o corpo com água pura. y lavados los cuerpos con agua pura. Sim, o corpo dos sacerdotes Sí, el cuerpo del é sacerdote muito importante es para muy Deus. importante para Dios. Nós somos templo do Espírito Somos Santo. templo del Espíritu Santo. Nossos corpos são um templo do Espírito Nuestros Santo. cuerpos son templo del Espíritu Se Santo. alguém destruir o santuário de Deus, Si alguien destruye el santuario de Dios, Deus o destruirá. Dios le destruirá. 1 Coríntios capítulo 6. Primero a los Corintios capítulo 6. Há muito ensino sobre isso. Hay mucha enseñanza sobre eso. Tudo que acontece com o nosso corpo Todo que ocurre con nuestro cuerpo afeta o nosso espírito. afecta nuestro espíritu. Nós não somos seres divididos. No somos seres divididos. Então temos que cuidar dos nossos corpos Tenemos que cuidar del cuerpo em todos os en sentidos. todos los sentidos. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Verso 23. Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, Pois aquele que fez a promessa é fiel. porque fiel es el que prometió. Consideremos-nos também uns aos outros. Y considerémonos unos a otros. Esse verso tem duas palavras muito interessantes. Este versículo tiene dos palabras muy interesantes. Consideremos-nos e estimularmos El considerémonos y el estimularnos ao amor e às boas obras. al amor y a las buenas obras. Essa palavra consideremos Esa palabra consideremos só aparece duas vezes em Hebreus. solo aparece dos veces en A Hebreos. combinação é muito linda. Y la combinación es muy bonita. Porque a primeira vez está lá em Hebreus 3:1. Porque la primera vez aparece allá en Hebreos 3.1. Santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Santos hermanos que participan de esa vocación celestial. Considerai. Consideren. O autor, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra Esse é confesión. o primeiro que temos que considerar. Es lo primero que tenemos que A palavra considerar. considerar ali La palabra considerar allí fala de tomar uma luneta, um telescópio es como si tomáramos un telescopio e fixar em um astro y estuviéramos apuntando para una estrella para podermos estudar detalhadamente. para estudiarla con detalles. É uma palavra da astronomia. Viene de la astronomía la palabra. Considerar. Ese considerar. Então, considerar Jesus, Considerar a Jesús, o apóstolo e o sumo sacerdote. el apóstol y sumo sacerdote. Mas graças a Deus, Gracias a Dios. não apenas considerar Jesus, No solamente considerar al Señor Jesús. não apenas Cristo, No solamente mas Cristo, também a igreja. pero también la iglesia. Grande é esse mistério. Grande este Cristo misterio. e a igreja. Cristo y la iglesia. Então, aqui no capítulo 10, Entonces aquí en el capítulo 10, Verso 24. en el versículo 24, consideremos-nos também considerémonos, a mesma palavra es la misma para palabra. colocarmos o nosso telescópio O sea, tenemos que colocar nuestro e telescopio considerar uns aos y outros. considerarnos unos a los otros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estarmos vigiando a vida uns dos outros? Para
Vigilar la vida unos de los otros. Não, muito mais que isso. No, más que eso. Para nos estimularmos. Para estimularnos. Aí a outra palavra maravilhosa. Es otra palabra maravillosa. Estimular significa você pegar uma ponteira de ferro Estimular es tomar alguna cosa puntiaguda de hierro para que você possa fazer assim no seu irmão. para que puedas pinchar a tu hermano. Estimular. Estimularle. Para que você não deixe ele estagnar, Para que él no se pare, paralisado. paralizado. Porque há uma mensagem muito importante em Hebreus. Hay un mensaje muy importante aquí en Hebreos. Na vida cristã, En la vida cristiana não há como ficar paralisado. es imposible quedarse parado. É impossível ficar parado. Es imposible quedar parado. No sentido do progresso cristão. En el sentido del progreso cristiano. Se nós pararmos, Si nosotros nos paramos, nós vamos retroceder. vamos a retroceder Nunca ficaremos y parados. nunca estaremos parados. Essa é a mensagem de Hebreus. Ese es el mensaje de Hebreos. O capítulo 10 diz assim, Capítulo 10 dice, verso 38 e 39. versículos 38 y 39. Se retroceder, Y si retrocediere, nele não se compraz a minha alma. no agradará a mi alma. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Pero nosotros no somos de los que retroceden, Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. sino que tienen fe para preservación del alma. Por isso a epístola aos Hebreus fala do progresso cristão, Por eso que la epístola a los hebreos habla del progreso a cristiano, glória da carreira cristã. la gloria de la carrera cristiana. Nós somos sacerdotes que correm a carreira. Somos sacerdotes que corren la carrera. Estamos sendo ministrados pelo mediador, Y a nosotros nos ministra el mediador, mediador permanente, un mediador que es à permanente, destra do trono da majestade, que está a la diestra del trono de la majestad, ministrando para nós ministrando hacia nosotros purificação de pecados, purificación de pecados, vida, vida, poder, conhecimento espiritual. conocimiento espiritual. Para quê? ¿Para qué? Para que nós corramos a carreira que nos está proposta, Para que corramos la carrera que está propuesta, olhando firmemente para Jesus, mirando fijamente al Señor Jesús, considerando a Ele considerando a Él e considerando uns aos outros, y considerándonos mutuamente unos a los otros, estimulando-nos estimulándonos ao amor al amor e às boas obras. y a las buenas obras. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Esse é o estímulo. Ese es el estímulo. Então, isso é o que está envolvido aqui. Es esto lo que está aquí. E por último, Y finalmente, por não último, deixemos de nos congregar, no dejando de congregarnos como é costume de alguns. como algunos tienen por costumbre, Antes façamos a admoestação, sino exhortándonos, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No capítulo 3, verso 12, En el capítulo 3, versículo 12, há uma exortação paralela, hay una exhortación paralela muito que forte, es muy fuerte, muito prática, muy para práctica, nós que somos sacerdotes na casa de Deus. para nosotros que somos sacerdotes en la casa de Dios. Diz assim: exortai-vos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esse versículo. Ese versículo. Qual a ideia aí? ¿Cuál es la idea por Nós detrás? vamos exortar uns aos outros, Vamos a exhortarnos unos a los otros, mutuamente, mutuamente, cada dia, a cada día, para que ninguém para que nadie seja endurecido sea endurecido pelo engano do pecado. por el engaño del pecado. E aí a ordem para fazer isso Y el orden para hacer eso é durante o tempo que se chama hoje. es durante el tiempo que se llama hoy. Essa é a ideia da exortação. Esa es la idea de la É exhortación. cuidarmos uns dos Es outros. cuidar unos de los otros. Exortar significa anunciarmos Exhortar significa anunciar erro de pensamento, un error de pensamiento, erro de conduta un error de conducta e as suas consequências. y sus consecuencias. Esse é o lado negativo. Es el lado negativo. Mas exortar também significa Pero el exhortar también significa encorajar. animar, Encorajar. animar, Colocar o nosso ombro embaixo. colocar nuestro hombro por bajo. Essa é uma das ideias do texto de Efésios 4, Es una de las ideas que está en texto de Efesios 4 que nosso irmão compartilhou que conosco. nuestro hermano nos repartió. Suportando-vos uns aos outros. Soportándonos unos a los otros. É mais que tolerar uns aos outros. Es más que tolerar. É colocar o ombro embaixo. Es colocar el hombro por bajo como soporte, Fazendo um suporte. haciendo un soporte, Suportando-vos soportando uns aos outros. unos a
a los otros. Então essa é a ideia do versículo 25. Esa es la idea que está en el versículo Não 25. deixemos de congregar. No dejemos de congregar. E nós vamos nesses últimos minutos Y en los últimos minutos darmos o passo final queremos dar el último com paso a ajuda do Senhor. con la ayuda del Señor. Hebreus 4:12. Hebreos 4:2. Um elemento fundamental no nosso sacerdócio. Es un elemento fundamental en nuestro sacerdocio, A palavra de Deus. que es la palabra de Dios. Porque a palavra de Deus Porque la palabra de é Dios viva e eficaz, es viva y eficaz cortante, y más cortante como uma espada de dois que gumes. toda espada de dos filos. Preste atenção aí. Presta atención. A palavra aí não é espada. La palabra no es A espada, palavra aí é uma faca, es un cuchillo, uma adaga, una daga, que tem como dois cortes. que está afilada de los dos lados. Não é instrumento de batalha. No es un instrumento para batalla, Era um instrumento dos sacerdotes, pero era un instrumento de los sacerdotes. que eles usavam para dissecar os sacrifícios. Era exactamente eso lo que usaban para cortar y disecar los sacrificios. Esse é o nosso serviço espiritual. Ese es nuestro servicio espiritual. Consagração. Consagración. Presta atenção. Preste atención. Romanos 12. En Romanos 12. Apresenteis os vossos corpos. Que presentemos nuestros cuerpos. Nós somos sacerdotes de Deus. Somos sacerdotes de Dios. Então, se nós perguntamos, ó Deus, Preguntamos a veces, oh Dios, eu quero te servir. quiero servirte. Como eu posso te servir? ¿Cómo puedo hacerlo? Sabe como ele responde? ¿Sabe cómo responde? Apresenteis os vossos corpos Que presentéis vuestros cuerpos como um sacrifício vivo en sacrificio no vivo altar dele, en el altar de Dios, para que ele faça o quê? para que Él haga o qué. Lembre-se, Acuérdese, a obra de Deus somos nós. la obra de Dios somos nosotros. Não uma coisa que No fazemos es para una Deus. cosa que hacemos nosotros. Então nós apresentamos nossos corpos. Entonces nosotros nos presentamos nuestros O cuerpos. que ele faz? ¿Y qué Él hace? Ele é o fiel sumo Él es sacerdote. el fiel sumo sacerdote. Então ele toma a sua faca. Entonces Él toma aquella daga, A cuchillo. palavra de Deus é viva e La eficaz. palabra de Dios es viva y eficaz. Então a primeira coisa, Entonces la primera cosa, ele dá um golpe naquela vítima entonces Él golpea a la víctima para que ela morra, para que muera, para que nenhum esforço natural, para que no haya ningún esfuerzo natural, nada que é nosso, nada que sea nuestro. a energia da carne, La energía de la as carne, melhores ideias, las mejores ideas, planos, los planes não são suficientes para Deus. no son suficientes para Dios, Não são agradáveis. no a son Deus. agradables a Dios. Então o primeiro ato da consagração El primer hecho de la consagración é morte. es muerte. Oh, irmãos, nós não vemos consagração assim. Hermanos, nosotros no vemos consagración así. Nós vemos consagração como atividades. Nos pensamos en consagración como si fueran Mas actividades, veja, não é o ensino da pero no Bíblia. es lo que nos enseña la Biblia. Apresentei os vossos corpos. Tenemos que presentar nuestros Isso para cuerpos. Deus é um sacrifício vivo. Eso para el Señor es un sacrificio vivo. Então ele usa sua faca Entonces Él usa esa daga, ese e cuchillo, depois de morta aquela vítima, y después que la víctima ha muerto, ele vai passar a sua faca de um ponto a outro. Él va a pasar el cuchillo de una punta a la otra. Não há nada de romântico na consagração. No hay nada de romántico en la consagración. Então ele vai abrir o sacrifício. Entonces lo va a abrir al sacrificio. Qual o próximo passo? Y el próximo paso, Ele ¿cuál vai es? tirar a pele Va a sacar la piel para que seja visto o que está por dentro. para que se vea lo que está por dentro. Se o sacrifício tivesse uma doença, uma mácula, Entonces, si aquel sacrificio estuviera enfermo, tuviera alguna imperfección, ele não poderia ser oferecido a Deus. no podría ser ofrecido. Então aquela faca vai abrir o sacrifício, Entonces, aquel cuchillo abre el sacrificio. tirar a pele, Le sacan la piel, esfolar, le sacan la piel, esfoliar, tirar a pele le sacan la piel e abrir o animal ao meio y abren al animal por el medio e tirar as y le entranhas. sacan las entrañas. Isso é consagração. Eso es consagración. E tirar o rim, Le sacan e o los fígado, los riñones, e o el hígado, el coração. corazón. Era isso que o sacerdote Era fazia. eso lo que tiene que hacer el sacerdote. E tudo era lavado com água. Todo era lavado con agua. Efésios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Para que a purificasse, Para purificarla, tendo lavado com a lavagem de água pela palavra. habiéndola lavado por el agua, A por la lavagem palabra. de água pela palavra. Lavar por el agua, por la palabra. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Então essa é a ação da palavra de Deus. Esa es la acción de la palabra de Dios. Quando nós nos oferecemos Cuando nos ofrecemos e nós acolhemos a palavra de Deus, y acogemos la palabra de Dios, então ela faz esse trabalho em nós. ella hace ese trabajo en nosotros. Esse é o primeiro aspecto Esse- do trabalho da cruz. Ese es el primer aspecto del trabajo de la cruz. Por favor, irmão. Por favor, hermano. Por favor,
irmã, Por favor, hermana, não perca isso. no pierda eso. A cruz não é obrigatória. La cruz no es obligatoria. O trabalhar da cruz em nós La obra de la cruz en nosotros depende do nosso consentimento. depende de nuestro consentimiento. Nós precisamos acolher a palavra de Deus. Tenemos que acoger la palabra de Dios. Hebreus 4:2 Hebreos 4:2 diz que aquela geração do deserto não misturou a palavra com fé. dice que aquella generación en el desierto no mezcló la palabra con fe. Então eles não puderam entrar no descanso. Entonces por eso no pudieron entrar en el A descanso. palavra de Deus La palabra de Dios é o primeiro aspecto do trabalho da es cruz. el primer aspecto de la obra de la cruz. Precisamos amar a palavra, Es necesario amar a la palabra, meditar na palavra, meditar en la palabra, conhecer a palavra, conocer la palabra, nos abrirmos diante da palavra. abrirnos delante de la palabra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Señor, examíname, conoce mi corazón. Esse é o nosso serviço espiritual. Ese es nuestro servicio espiritual. E por outro lado, Por otro o lado, texto continua. el texto continúa. Ela viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. La palabra es viva y eficaz. Viva porque Deus é vivo Viva porque Dios es vivo e eficaz porque ela faz o trabalho dela. y eficaz porque ella hace su obra. Então ela penetra até dividir. Entonces penetra Alma, y espírito, divide. juntas e medulas. Alma, espíritu, conjunturas y los tuétanos. E para sondar os pensamentos e os propósitos do coração. Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esse é o caminho da cruz. Ese es el camino de la No que cruz. se refere à ação da palavra. En lo que se refiere a la acción de la palabra. O outro aspecto do caminho da cruz El otro aspecto del camino de la cruz tem sido citado pelos nossos irmãos. ya fue citado por los hermanos. O trabalho da providência de Deus. El trabajo de la providencia de Dios. Deus usa o deserto, Dios usa el desierto, a sequidão das nossas almas, la sequedad de as nuestras almas, tribulações, as aflições, las tribulaciones, las os aflicciones, relacionamentos, los relacionamientos, para trabalhar a cruz em nós. para trabajar la cruz en Então nosotros. são sempre essas duas maneiras. Entonces siempre tenemos esas dos A maneras, palavra de Deus la palabra de Dios e a providência y la de Deus. providencia de Dios, O arranjo das circunstâncias. el ordenar de las Para circunstancias. fazer o que conosco? ¿Para hacer qué con nosotros? Mateus 10, Mateo 10, Mateo 10, Mateus 16, Mateo 16, Lucas 17 Lucas 17 e João 12. y Juan 12. Anote esses 4 capítulos. Anote esos 4 capítulos. Mateus capítulo 10 Mateo capítulo 10 mostra que o trabalho da cruz vai entrar nas nossas afeições. nos muestra que el trabajo de la cruz toca en nuestros afectos. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quien ama a su padre, su madre, más que a mí, no es digno de mí. O trabalho da cruz nas afeições. El trabajo de la cruz en los afectos. Nós temos afetos desordenados. Temos afectos desordenados. Só o trabalho da cruz vai ajustar os nossos afetos. Solo el trabajo de la cruz, la obra de la cruz puede ajustar esos afectos. Nós não vamos ter tempo de entrar nesses detalhes. No tenemos tiempo para entrar en esos Mas detalles. eu queria muito deixar isso com você. Pero quiero dejar eso con usted. Mateus 16 agora. Ahora, Mateo 16. O Senhor Jesus diz para Pedro: arreda-te, Satanás. El Señor Jesús dijo a Pedro, sale Satanás, apártate E Satanás. fala para Pedro sobre o caminho da cruz. Y le habló a Pedro sobre el camino de la cruz. Por quê? ¿Por qué? Porque Pedro falou para Jesus: Porque Pedro le dijo al Señor, tenha piedade ou compaixão de ti mesmo. ten compasión o piedad de ti mismo. Esse é o outro aspecto do trabalhar da cruz. Ese es otro aspecto del trabajo de la cruz. Exterminar a nossa autocompaixão. Exterminar nuestro Autocompaixão autocompasión ou autopiedade. o autopiedad. Então tenha piedade de ti. Ten compasión, piedad de ti mismo. Depois em Lucas 17, Después en Lucas 17 outro texto muito interessante. hay otro texto muy interesante. Lembrai-vos da mulher de Ló. Acuérdense de la mujer de Lot. Quem ama sua vida, perde-a. Quien ame su vida, la pierde. A chave, nesses 4 capítulos citados aqui, Esos 4 capítulos que citamos aquí, a chave la clave é essa expressão. es esa expresión. Quem amar a sua vida, Quien quiere amar su vida, vai perdê-la. la perderá. Mas quem perder a sua vida, Pero quien perdiere su vida, por minha por causa, mi causa, vai la achá-la. encontrará. É um câmbio de vida. Es un cambio de vidas. Qual o instrumento que faz o câmbio de vida? ¿Qué instrumento es el que hace el cambio de vidas? Qual? ¿Cuál? A cruz. La cruz. O caminho da cruz. El camino de la cruz. Então você vai ver esse versículo 4 vezes. Entonces ese versículo se lo ve 4 veces. Em Mateus 10, En Mateo 10, separando
as afeições naturais. separando los afectos naturales. A partir de agora, A partir de a ahora, ninguém conhecemos segundo a carne. a nadie conocemos segundo la carne. 2 Coríntios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Isso é o que a cruz faz. Eso es lo que hace la cruz. Nossos relacionamentos na igreja Nuestros relacionamientos en la iglesia deixam de ser puramente naturais. dejan de ser simplemente naturales. Oh, como esse irmão é agradável para mim. qué agradable es este Tenho hermano. tantos afetos por esse irmão. Tengo tantos afectos por ese E hermano. nós somos governados pelos sentimentos. Y somos gobernados por Eu sentimientos. gosto deste. Me gusta Eu não este. gosto daquele. No me gusta aquel. Nossas afeições. Nuestros afectos. Então a cruz entra nas nossas afeições. Entonces la cruz entra en nuestros afectos Pela palavra, por la palabra, pelas circunstâncias. por las Nos circunstancias, ensinando o amor de Deus. y nos enseñan el amor de Dios. Então esse é Mateus 10. Mateos 10. Depois então Mateus 16, a Después, autocompaixão. Mateo 16, la autocompasión. Tem piedade de ti. Ten piedad de ti mismo. Como a autocompaixão é terrível para nós. Como la autocompasión es terrible para Oh, nosotros. irmãos, olhem para mim. Oh, hermanos, mírenme. a mí. Eu estou sofrendo tanto. Oren por mí. Estoy Minha vida sufriendo tem sido tanto. tão difícil. Mi vida es tan Os difícil. caminhos estão tão Los complicados. caminos son tan complicados. Que perigo é esse? Hay un gran peligro ahí. Autocompaixão. Autocompasión. Nós alimentamos o nosso ego. Alimentamos el ego de esa Fazemos manera. carinho no nosso ego. Hacemos cariño a nuestro ego así. Mas quando o trabalho da cruz vem em nós, Pero cuando el trabajo de la cruz viene ele sobre nos nosotros, separa da autopiedade. nos separa de la Aí, autocompasión. então y la Lucas autopiedad. 17, Y finalmente en Lucas 17, amor ao mundo. amor al mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Acuérdense de la mujer de Lot. Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. A mulher de Ló subiu aquela colina e olhou para trás. La mujer de Lot subió el monte y miró para atrás Porque lá estava o seu coração. porque allí había quedado su Então corazón. lembrai-vos da mulher de Ló. Acuérdense de la mujer de Quem Lot. ama sua vida Quem- perde-a. Quien ama su vida la perderá. Essa é a chave. Esa es la clave. Você vai encontrar nos 4 textos. Y lo encontrarán en los 4 Então, o textos. trabalho da cruz que vai fazer essa separação. Es el trabajo de la cruz que hará esa separación. Como nós podemos não amar ao mundo? ¿Cómo podemos no amar al mundo? A carne está dentro de nós. La carne está en nosotros. O mundo está fora de nós. El mundo está fuera de A nosotros. carne ama o mundo. La carne ama al O mundo. mundo ama a carne. Y el mundo ama la carne. Como nós podemos não amar o ¿Cómo mundo? podemos no amar al mundo? Só há uma esperança. Solo hay una esperanza. Trabalho da cruz. La obra de la cruz. Em nós. En nosotros. Pela palavra. Por la palabra. Pelas circunstâncias. Por las circunstancias. Não ameis o mundo. No amemos el Nem mundo. as coisas que no mundo No há. amen el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Como isso é possível? ¿Cómo es posible Pelo eso? trabalho da cruz em nós. El trabajo de la cruz en nosotros. Então vamos experimentar o amor do Pai. Entonces probaremos el amor del E Padre. o último texto. Y el último texto. Agora sim vamos encerrar. Ahora sí tenemos que terminar. Desculpem pelo cansaço, Perdonen el cansancio. mas agora vamos terminar. Entonces terminaremos ahora. João capítulo 12. Juan capítulo 12. A última menção. Es la última Quem mención. ama sua vida perde-a. Quien ama su vida la Mas quem pierde. perder sua vida por minha causa achará. Pero quien pierde su vida por mí la encontrará. O contexto está ali em todo o capítulo 12. El contexto está ahí en el capítulo 12. E preste atenção aqui. Presta atención. O que estava acontecendo ali? ¿Qué estaba ocurriendo allí? Veja, Vea. Lázaro tinha sido ressuscitado. Lázaro lo había resucitado el Señor. Esse é João 11. Eso ocurrió en Juan 11. Lázaro ressuscitou. Entonces Lázaro resucitó. Judeus estavam crendo em Jesus Judíos estaban creyendo en el Señor por causa da ressurreição de Lázaro. por la resurrección de Lázaro. Lázaro era um testemunho vivo. Lázaro era un testimonio vivo. Jesus foi aclamado como rei. Jesús había sido aclamado como rey. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Quando ele entrava em Jerusalém. Cuando entró en Jerusalén. Você está vendo a cena de glória? Se ve la escena de gloria E mais ainda, y aún más grupo de gregos querem gru- conhecer o Senhor Jesus. un grupo de griegos querían conocer al Señor. Não há uma cena mais maravilhosa. No hay una escena más É maravillosa. como o ápice do ministério de Jesus. Es como si fuera el ápice, punto más alto del ministerio de Jesús. Então esses gregos procuram Filipe, Entonces esos griegos procuraron a Felipe, o discípulo de Jesus. el discípulo del Señor, E ele vai buscar André. y fue a buscar a Andrés. Você vê esses dois meninos agitados? Ven cómo se quedan agitados esos dos O niños, Filipe e o André. Felipe y Andrés. Filipe recebe a notícia: os gregos querem ver Jesus. Felipe recibe la noticia de que los griegos quieren conocer a Jesús, Ele ver a está, Jesús. ele está tão emocionado, Y está muy emocionado. porque os gregos eram um berço da sabedoria. Los griegos eran la cuna de la E sabiduría. agora eles querem conhecer o Jesus deles. Y ahora
ellos querían conocer el Jesús de ellos, aquele que é a sabedoria. aquel que es la sabiduría. Então Filipe fica tão empolgado, tão emocionado. Entonces Felipe queda tan emocionado. E ele vai dar a notícia para o André. Entonces le va a contar a Andrés. André, olha o que está acontecendo. Andrés, fíjese lo que ocurre. Eles querem conhecer o nosso mestre. Ellos quieren conocer a nuestro E maestro. os dois foram juntos dizer para Jesus. Y los dos fueron juntos a decirle a Jesús, Como dois meninos como dos niños que não compreendem o caminho da cruz. que no comprenden el camino de la cruz. Aí, quando eles dão a notícia, Y cuando dan la noticia, Jesus responde assim: el Señor les responde, agora chegou a hora ahora llegó la hora de ser glorificado o Filho do Homem. de ser glorificado el Hijo del Hombre. Eles tiveram quase um infarto do coração, Ellos casi tuvieron un infarto, porque o Filho do Homem vai ser porque glorificado. el Hijo del Hombre sería glorificado. E eles vão junto com Y ele, ellos irían juntos, porque eles são os discípulos porque dele. son los discípulos de él. Jesus vai para o trono, El Señor va para el trono cada um terá o seu trono. y cada uno tendrá su trono. Então eles se emocionaram tanto. Entonces quedaron muy Mas no emocionados. próximo versículo, Pero en el próximo versículo, Jesus diz assim: el Señor les dice, se o grão de trigo si el grano de trigo caindo na terra que al caer en la tierra não morrer, no morir, fica só. se quedará solo. Mas se morrer, Pero si morir, produz muito fruto. producirá mucho O fruto, que o llevará Senhor mucho Jesus fruto. quis dizer? ¿Qué quiso decir el Que o Señor? caminho dele Que el camino de él era o caminho da cruz. era el camino de la cruz. Ele não veio para ser um mestre de sabedoria. Él no vino para ser un maestro de sabiduría. Não veio para ensinar sabedoria para os gregos. No vino para enseñar sabiduría a los E griegos. nem para ressuscitar Lázaro. Tampoco vino para E nem resucitar para a ser Lázaro. aclamado como rei. Tampoco para ser aclamado rey. Ele veio para morrer. Vino para morir. Porque se ele não morrer, Porque si no muere, ele fica só. él quedaría solo. Esse é o caminho da comunhão. Ese es el camino de la comunión. Como podemos ter comunhão na igreja? ¿Cómo podemos tener comunión como iglesia? Se não morrer, fica só. Si no morir, quedamos solos. Mas se a cruz operar em nós, Pero si la cruz operar en nosotros, então temos caminho de comunhão. entonces tendremos un camino de comunión. A comunhão dos sacerdotes. La comunión de sacerdotes. Então nós vamos ter serviço agradável a Deus. Entonces tendremos un servicio agradable a Dios. Porque nós seremos um sacrifício sobre o altar. Porque nosotros mismos seremos sacrificios sobre el altar. Que o Senhor continue falando aos Que el nossos Señor corações. continúe a hablar a nuestro corazón. Vamos orar. Oremos. Pai, te agradecemos Señor, te agradecemos pela fidelidade do Senhor, por tu fidelidad, pela tua paciência. por tu paciencia. Continua nos falando ao coração. Señor, continúa a hablarnos al corazón. Explica-nos, Explícanos, ilumina-nos ilumínanos o caminho da cruz, el camino de la cruz, para que andemos nele para que andemos por él fielmente de manera fiel e tu possas obter y que tú obtengas os teus sacerdotes tus sacerdotes adequados a ti. adecuados. Nós te pedimos, Te lo pedimos em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.